No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, mais uma vez diretamente do Teatro Paulo Moura, acompanhando aqui todo o evento Transforma Empreendedor. O ano passado foi um maior sucesso, tivemos por aqui também, e esse ano batendo um papo com um monte de gente bacana, fazendo aí com que você conheça um pouquinho os bastidores desse evento tão esperado que é o Transforma 2025. Quero agradecer a todo mundo que está junto com a gente, todos os nossos parceiros, patrocinadores, em especial 2 parceiros especiais que vão estar com a gente no episódio de hoje, que é a St. James Barbershop. Mandar um abraço ao Otávio e toda a galera da St. James, e também vamos agradecer aqui o Cassiano Moretti, que está junto com a gente por aqui também. Você que pensa em fazer aí a sua rinoplastia, você que pensa em mudar o seu nariz, você que é homem, que é mulher, que está sempre com a estética bem feita, procure também o Dr. Cassiano. A gente vai estar falando mais sobre o episódio, tá bom? Para a gente começar o nosso bate-papo aqui, serão várias entrevistas. Daqui a pouquinho, essas duas vão estar também no palco, contando um pouquinho da história, trajetórias das suas empresas e um pouquinho da vida pessoal também. Estamos aqui hoje com a nossa querida Joyce Camilo e também a nossa querida Aline Eden. Sejam bem-vindas aqui. Obrigada. Sejam bem-vindas. Obrigada. Aline, você tem uma trajetória, a família tem uma trajetória, a Gráfica Eden, mais de 50 anos, né? E a gente vê praticamente tudo que a gente acompanha em São José do Rio Preto, seja desde um cartãozinho, seja de uma folhinha, sempre teve ali a mão da Gráfica Eden. Sim. E agora vocês estão vivendo uma transformação, uma mudança, um novo espaço, uma nova era também. Faz as mesmas coisas que faziam, mas agregou muita coisa. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa nova fase, esse novo endereço também, tudo novo que está acontecendo com a Eden Gráfica. Bom, primeiro, obrigada por estar aqui compartilhando um pouco da nossa história. A gente está com um novo espaço, um novo endereço, onde a gente conseguiu aliar um lugar aconchegante para atender os nossos clientes e também um espaço grande onde a gente conseguiu colocar toda a produção. Então, nesse espaço, além do trivial, que o pessoal já conhece, convites de casamento, gráfica digital, gráfica offset, encadernadora, que a gente faz há mais de 50 anos, agora a gente está agregando novos produtos com uma loja de papelaria pronta, papelaria premium, onde a pessoa pode comprar ali a sua peça e também personalizar com iniciais, pensar numa caixa para acomodar esses itens de papelaria de maneira mais rápida, e também toda uma linha de brindes. São mais de 1000 opções de brindes que a gente pode personalizar para eventos, para ações comerciais, ações corporativas, para materializar sonhos e projetos mesmo. E o que faz muita diferença, você está num evento, você está em algum lugar, você recebe um brinde, seja uma caneta, alguma coisa personalizada que eles vão criar, isso tem uma diferença muito grande, né? E mostra também, primeiro, aquele cuidado, a delicadeza que a empresa teve de pensar em fornecer alguma coisa especial. E estamos chegando na reta final de 2025. Então, para você também que quer dar um presente especial para o seu colaborador, você que quer presentear o seu cliente, vale muito a pena você conhecer também os produtos que a Eden Gráfica tem, e com certeza algum deles ali vão te encantar, tá bom? Fica ligado, já a gente conversa mais com a Aline, falar com a Joyce Camilo aqui, que é especialista em consórcio e planejamento financeiro, mais de 15 anos de experiência aí, e ela fala, né, sobre esse projeto, que não é só questão de você fazer o seu consórcio. Você pode investir o seu dinheiro, saber como usar o seu dinheiro também. Eu já começo perguntando, né? Muita gente enxerga o consórcio apenas como uma forma parcelada de adquirir um bem. O pessoal já fica pensando, vou comprar o meu carro, ao invés de eu financiar, vou fazer o consórcio, quando eu for contemplado, eu vou e compro a minha casa, alguma coisa nesse sentido. Queria que você explicasse para a gente de maneira um pouco mais simples assim, como que o consórcio também ele funciona como uma ferramenta de investimento nesse momento com quem está pensando em colocar o seu dinheiro e não perder, né? Sim. Primeiramente, também bom dia, Milton. Gostaria de agradecer também a oportunidade. O consórcio ele mudou muito, né? Poucas pessoas ainda conhecem essa nova roupagem dele, mas depois da pandemia ele passou por uma mudança muito grande. Antigamente só se ouvia falar de consórcio carro, moto, e pouco se ouvia falar de consórcio de imóvel. Pós a pandemia, quando as pessoas estavam dentro de casa, sem saber qual seria o seu futuro, as administradoras que precisavam vender criaram outras estratégias para o consórcio. Daí nasceram parcelas reduzidas, e aí então os investidores começaram a olhar para esse negócio.
Porque se antes uma pessoa como investidor ele podia contratar com R$2.000 um consórcio de 300 mil de imóvel, quando contemplava, ele comprava um imóvel, agora com os mesmos R$2.000 ele podia pagar 50% de parcela de consórcio, comprar 2 cartas e comprar 2 imóveis. Entendi. Então veio a alavancagem patrimonial, porque eles começaram a usar o mesmo dinheiro para crescer dentro desse negócio. Em abril do ano passado, começou a ficar tão vista essa questão de investimento que a XP e mais outras grandes empresas de investimento se lançaram no mercado de consórcio. Porque hoje uma pessoa tem um dinheiro aplicado, por exemplo, se ela tem R$1 milhão aplicado, ela está tendo uma rentabilidade ali de R$10.000. Com esses R$10.000, ela pode pegar R$5.000, pagar uma carta de crédito de R$1 milhão, manter os outros R$5.000 rendendo sobre o que ela já tem aplicado, não se descapitalizar e daqui a 2, 3 anos, quando ela contemplar, ela vai ter R$1 milhão dela com liquidez imediata e R$1 milhão para comprar o imóvel. E antes as pessoas faziam o quê? Juntavam para depois resgatar tudo e comprar o imóvel, se descapitalizar. Sim. E uma premissa para tratar consórcio como investimento é: dinheiro com liquidez ele foi feito para reserva de emergência, para oportunidade. Para construir patrimônio, você tem que usar outras ferramentas. Então, o consórcio veio para isso. E aí esse mercado explodiu. Hoje, ele é 100% uma ferramenta de investimento. Ó, e lembrando também, tá, que a Joyce fala diretamente da CC Invest, então se você não conhece ainda, já vai nas redes sociais aí para você acompanhar e você saber mais como é que funciona essa questão de consórcio. Às vezes é uma dúvida que pega na sua cabeça, pô, mas eu tenho que ter paciência, será que eu vou conseguir pagar o meu aluguel, pagar o consórcio? Cara, se você fizer tudo organizado, a Joyce com certeza ela vai estar passando para você um planejamento especial e você vai conseguir alcançar aí os seus objetivos, tá? Aline, deixa eu te perguntar, como que é para você saber que muitas pessoas, mas muitos, talvez mais de, vamos falar de 100 mil pessoas, talvez mais pessoas, casaram, fizeram festas de aniversário, brindes, e pessoas de Rio Preto, de toda a região, aonde chega hoje pelo mundo, antigamente o pessoal só ia até a loja, ligava no telefone. Hoje pelo Instagram você já conhece, já manda o WhatsApp, já tem as coisas. Você saber que você fez parte de tantos casamentos. A gente brinca muito, né, que as pessoas assim, ela vai escolher a igreja que ela quer, a cerimonialista que ela quer, mas o convite tem que ser da Eden Gráfica. Como que é você fazer parte, né, essa história de mais de 50 anos, fazer parte da vida de tanta gente? Nossa, é uma grande alegria mesmo, é um grande orgulho. Realmente, a gente tem gerações que a gente atende, não só nos momentos de casamento, né? A gente fez o convite de casamento dos pais, depois dos filhos, dos netos, mas em muitos outros momentos. Então, isso, a gente criou uma história mesmo com as pessoas de Rio Preto e hoje já se expandiu aí para muitos lugares. E a gente sente que a gente leva um pouquinho da nossa história para a história dessas pessoas também, conecta de alguma forma. Então, eu acho que isso é propósito, né? Quando o teu trabalho passa do valor financeiro para um valor afetivo. E é bom porque, às vezes, você vai na casa de alguém, a pessoa fala assim, deixa eu te mostrar aqui o álbum do meu casamento. E, às vezes, o convite está lá guardado, né? E você fala, poxa, esse convite, talvez é papel que já nem tem mais, um material que não existe, está lá guardadinho. Com certeza. E guarda de recordação, né? Com certeza, é uma memória. Tá vendo só? Mais de 50 anos. E a gente fica imaginando, né? Assim, o que veio de novo é uma empresa que ela atualizou. Hoje você vê o espaço que vocês têm, que é sensacional, né? O nome que vocês criaram e principalmente a referência, que quando se fala em gráfica, seja offset, alguma coisa nesse sentido, o pessoal já pensa direto na Eden Gráfica. Sim. Eu acho que isso se deve porque a atualização tecnológica é uma coisa que todo mundo tem que acompanhar. Mas você está respaldado em algo consistente, que é um valor primeiro da minha mãe, sempre foi um bom atendimento. Então, assim, é um respaldo que não muda, né? Então, eu acho que talvez isso tenha nos fortalecido não só para seguir, né, conforme as tendências, inovação, tecnologia, mas para nos manter conectados com as pessoas, com o nosso público, com o nosso cliente. Eu acho que esse é um grande diferencial. E ó, eu lembro que eu já fiz alguns eventos, algumas festas, algumas baladas, e os ingressos foram confeccionados lá na Eden, e na época eu já tinha um diferencial, que era
alguma coisa que já tinha um laminado ali, que já não tinha aqui Brilho, ainda. um acabamento. Brilho, que a gente falava assim, cara, eu tô com medo desse pessoal falsificar esse ingresso aqui, como é que faz? Não, vamos criar um negócio diferente. Então, alguns eventos que eu fiz, então eu posso dizer que foi muito bacana, teve ali o carimbo e a assinatura da Eden Gráfica. E eu, coincidência ou não, meu casamento foi 10 anos atrás, também o É. convite da Eden Gráfica. Tá vendo A só? gente casou muita gente já. E na época era referência, era tipo, tinha uma lista de coisas que eu queria muito no meu casamento. E ter o convite da Eden era tipo tava na minha lista. Então, quando eu conheci a Aline, eu lembro, falei, Eden Gráfica, cara, era o sonho do meu casamento fazer o convite lá na época. Tá vendo só? Até no dia que a gente estava conversando com a Adriele, que ela foi lá, eu falei assim, gente, eu sou muito fã, porque eu imagino, né, a empresa, você vai acompanhando esse crescimento, a adaptação e, é claro, não comemorando isso, mas a gente vê o tanto de empresa que tentaram e não conseguiram. Sim. Por não ter essa credibilidade, por não fazer uma atenção especial para quem está... porque você participa de várias histórias, são momentos especiais. Sim. Seja um brinde que você vai dar, um casamento, um convite de 15 anos, o Transforma mesmo, né? A caixa que a gente recebeu, o convite do Transforma, é uma novidade. Você vai ali, você coloca o seu QR Code para você saber. Então é muito bacana sobre isso aí. Ô Joyce, hoje em dia a gente vê todo mundo falando sobre essa dificuldade financeira. Algumas empresas, empresários confundem muito na hora do dinheiro também, confundem o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa, alguma coisa nesse sentido. Eu queria que você falasse para a gente, se pudesse apontar alguns erros aí que o pessoal comete, né? Quando o assunto é realmente assim, o planejamento financeiro, que eu acho que é o que está mais complicado na vida do ser humano hoje. Com certeza. Com essa mudança, principalmente aí no mercado de consórcio, começou a se falar muito de consórcio nas redes sociais. E um dos principais erros que as pessoas cometem é achar que se elas assistirem um vídeo de 30 segundos, elas já podem fazer um consórcio que já é investimento e que elas já vão ganhar dinheiro com isso, vai ter muito resultado. E, na verdade, o consórcio em si, ele só é investimento se ele for contratado da forma correta. Então, existem várias características de uma carta que você precisa ter para que ela seja um investimento. Senão, ela é só uma poupança forçada, talvez. E o que as pessoas fazem? As pessoas elas se descapitalizam muito, tomando decisões imediatistas, porque todo mundo quer para ontem, né? Essa geração, principalmente agora, quer para ontem. E aí elas não fazem o planejamento financeiro. E muitas pessoas não fazem também porque não querem esperar. Sim. E aí, daqui a pouco, encontra lá com uma pessoa que eu fiz um consórcio há 3 anos porque eu quero comprar o imóvel, trocar aqui o imóvel da minha empresa, ou eu moro de aluguel, quero comprar minha casa. E a outra pessoa fala, você é louca, consórcio demora. Daí, 3 anos, ela está lá com a carta dela contemplada e a outra pessoa não saiu do lugar. Porque hoje a dificuldade das pessoas é de poupar. É muito difícil você guardar um dinheiro por mês, porque na primeira emergência é para ele que você vai olhar. E o tempo vai passar de qualquer maneira. Vai passar de qualquer maneira. E se você não fizer nada, vai passar, porque passa mais rápido do que a gente imagina, na verdade, né? Você vai olhar para trás e falar, meu Deus, o que eu construí? É uma dor muito grande dos empresários, todo mundo foca no faturamento. Preciso aumentar meu faturamento, preciso ganhar mais. Mas ganhar para quê? Sim. Aí você olha para trás, você surfou o momento de onda da tua empresa, que estava ganhando dinheiro, mas o que você comprou, o que você construiu? Nada. Você ficou, só surfando. Então, é nessa hora que você tem que colocar o planejamento em paralelo com o crescimento. Se eu sou uma pessoa física, paralelo com o meu salário, eu vou buscar o crescimento profissional salarial. Então, nesse paralelo, tudo que eu ganhar mais, eu vou planejar para que eu construa um patrimônio paralelo. Se é uma empresa, meu faturamento vai subir. No paralelo, o meu investimento para eu construir patrimônio também vai subir. Então, hoje, infelizmente, a maior dor das pessoas é o imediatismo. E tem uma coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, né, Joy? A gente está falando sobre a sua empresa, que é uma empresa que tem uma credibilidade, história, é conceituada, você já tem uma... Já são 15 anos, mas está tendo muito golpe também. O pessoal promete muitas coisas, né? Faz isso aqui e tal, em 2 meses você vai ser contemplado, eu vou te liberar tanto, você compra isso aqui, depois eu te dou um outro carro, alguma coisa nesse sentido. A pessoa acredita porque ela está no desespero, ela quer ser contemplada rápida, ela não quer esperar e ela acaba perdendo dinheiro. E isso é uma mensagem que eu sempre deixo para meus clientes. Não existe almoço grátis. Se o milagre é demais, pode desconfiar. Porque o consórcio é um produto de planejamento. Ele não é substituto do financiamento, ele não é nem concorrente do financiamento. O financiamento é um produto de imediato, que você vai ter acesso imediato e vai pagar o custo daquilo. Então, não adianta cair. Recentemente, eu falei com uma pessoa que falou para mim, olha, você acha que faz sentido? Eu acabei de ver aqui uma carta de crédito sendo vendida de R$1 milhão por R$37 mil. Se tivesse cartas de R$1 milhão por R$37 mil, todo mundo ia comprar, ninguém mais faria financiamento.
Então, as pessoas elas precisam também não querer buscar muito milagre, porque não existe. Se tiver fácil demais, desconfia, né? Desconfia. Ó, muito obrigado pela presença de vocês. É só um bate-papo rápido aqui, depois a gente tenta organizar aí para poder fazer um episódio completo. Parabenizar pela trajetória de vocês duas, né? Aquilo que vocês vêm construindo, aquilo que vocês estão realizando em relação a cada uma. E agradecer pela presença de vocês também aqui hoje no Transforma. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o que o Transforma fez em relação à vida de vocês, a importância que a Adriele tem, seja na sua empresa e também na CC Invest. Bom, para mim, o Transforma e a Adri foi uma mudança não só estrutural, que a gente estruturalmente está fazendo várias mudanças, mas sim uma mudança de mentalidade. Que é a principal, né? O que eu quero ver na minha empresa, eu tenho que começar dentro de mim. E isso foi comigo, isso foi com a minha mãe, isso foi com o meu irmão. E a partir do momento que a gente se abriu para sermos novas pessoas, a gente pôde ter novos resultados. Tá vendo só? E para você, Joyce? Para mim, a Adriele já é uma mudança de longa data, né? Eu fui a primeira pessoa que a Adriele atendeu. Olha só. E a minha mudança já começou ali. Foi um desenvolvimento pessoal no início, depois profissional. Eu tive 3 grandes marcos na minha vida, ela participou de todos. Então, eu tive meu primeiro marco, que foi um crescimento profissional dentro do CLT, depois sair do CLT, e depois, no terceiro marco, que eu deixei a minha sociedade e resolvi caminhar sozinha. E a Adriele esteve lá comigo, me dando a mão e me mostrando o que era possível. Então, para mim, a Adriele teve um marco muito importante em uma coisa que ela me falou e que dali para frente eu só enxergo tudo como 100%. Não tem como você ter 100% de algo que você só se dedica 50%. Nossa. Então, todas as minhas decisões hoje são pautadas nisso em que ela me ensinou. Mas ela teve presente desde 2018 na minha vida até agora. E eu falo assim, eu já consumi todos os Transformas, VIP, empreendedor, você todos, e ainda eu não posso me distanciar dela, porque ela tem um dom muito grande de despertar o melhor na gente, de fazer a gente enxergar coisas que a gente nem achava que era capaz. Então, para mim, foi sensacional toda essa jornada, e eu quero que ela seja ainda muito longa ao lado dela. E cada vez assim, né? Termina um processo e fala assim, bom, agora eu já sei. Aí lá vem ela com uma nova ideia. Assim, a gente já quer. Qual que é o próximo? Você já fica pensando no próximo. Pessoal, vocês conferiram então aqui a Aline, a Joyce, Eden Gráfica, CC Invest. Muito obrigado aí, vocês estão acompanhando durante toda essa manhã. A gente vai bater um papo com a galera que vai estar inclusive no Papo Empreendedor também, que é muito bacana, talvez o ponto alto aqui desse Transforma 2025, você acompanhando aqui juntamente com o Marco Hamilton Trevisan. Voltamos já já. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Estamos de volta por aqui, direto do Transforma Empreendedor 2025, esse grande evento, e eu estou com 2 empresários sensacionais aqui de uma empresa que a gente admira bastante, que é a Getúlio Vargas, cara, essa panificadora, essa padaria incrível e que vem fazendo com certeza a cabeça aqui do Rio Pretense, né? Inclusive, desde o ano passado, quando nós fizemos aqui esse podcast,
tudo aquilo que a gente consumia aqui dentro, vários eventos que a gente vai na cidade, a Getúlio Vargas está lá presente com as suas delícias e tudo mais. Estamos com o Valtair aqui e também o Duarte, onde a gente vai trocar um pouquinho da ideia e saber um pouquinho sobre a história, a trajetória da Getúlio Vargas. Conta pra gente como que nasceu o Getúlio Vargas, sobre o nome e tudo mais. Sejam bem-vindos aqui ao Noar. Bacana. Bom dia a todos aí, bom dia, Milton. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Duarte, eu sou um fundador da Getúlio Vargas, né? Hoje ela tem 19 anos, que eu vim de São Paulo, da capital, e queria implantar o mesmo sistema em Rio Preto, né? Que eu achava que é um mercado que tinha promissor. E nós, na época, começamos com 6, 7 funcionários, né? Sim. E foi adquirindo com a experiência que eu tinha de São Paulo, fui colocando em prática o meu trabalho, e ao longo do tempo, em 2014, foi quando o Valtair veio, que eu trouxe ele para dentro da minha empresa comigo, para conhecer e formar um time e profissionalizar a empresa, né? Então, aí de lá para cá, parte de RH, nutricionista, supervisores, gerência, e a padaria foi só aumentando, crescendo, né? E hoje nós somos quase 70 funcionários, né? Colaboradores. E depois ele me vai contar um pouquinho de quando ele entrou. Mas o nosso foco sempre foi na parte do ser humano, do colaborador, né? Que eu acho que isso por mais que a dificuldade de hoje em todas as empresas é o ser humano, o pessoal trabalhar, mas a gente consegue ainda ter a base sólida da padaria, né? Que foi quando a gente começou. E o foco do ser humano, o foco do produto, a parte de coffee break. Isso foi que acho que realmente chegou onde chegou hoje a Getúlio Vargas, né? E que é uma coisa que o pessoal não pensa muito, né? O pessoal acha assim, chega lá, você pega o pão quentinho, você tem o doce delicioso, alguma coisa assim, mas você não sabe tudo que tem por trás, né? Tanto de profissional que se dedica, que está ali, veste a camisa da empresa para poder proporcionar. Valtair, o que te fez entrar nessa ideia aí? Agora eu quero mexer com um negócio de padaria também. Como é que foi que você aceitou esse convite do Duarte? Então, Milton, em primeiro lugar também, bom dia, né? Obrigado bom dia pela oportunidade. A gente está aqui, sim, nesse evento, né? E a padaria, o que me fez vir para a padaria? Eu já era de um ramo, já era mercado. Sim. E quando pintou a oportunidade da gente trabalhar junto, ele foi lá, Convenceu? Convenceu, conversou comigo, e eu lembro de uma fala dele até hoje. Você vai demorar 2 anos para entender o que é uma padaria. Hoje eu já estou há 11 anos aqui, né? E ainda não sei, tá? Não sei, porque cada dia é uma novidade, cada dia é uma surpresa, mas a gente trabalha assim, né? Sempre em conjunto ali para poder entender essa demanda que a padaria exige do dia a dia, né? Não é fácil, mas é gratificante para quem gosta de mexer com o ser humano, que nem ele falou, que hoje é uma das dificuldades muito grande para a gente, né? Sim. Mas não só nossa, acho que de todo o mercado, mas isso daí para a gente, no dia a dia a gente vai conseguindo, né, passar e vai se superando. Hoje vocês estão como uma das grandes referências, vamos dizer assim, no mercado, né? São quase 20 anos já, e a gente vê essa trajetória de vocês, esse crescimento. A gente estava falando em off aqui que eu conheci por conta de um amigo meu, o Rui, que trabalhava numa farmácia em frente. Eu fui lá almoçar e eu falei, cara, que comida sensacional, que tempero incrível. E às vezes, naquela época, ainda não tinha tanta rede social, não tinha como você divulgar tanto. Você podia anunciar numa rádio, fazer uma propaganda de rua, um jornal, uma revista, e hoje o digital chegou. E a gente vê que vocês também estão em cima disso, estão presentes nisso, e esse crescimento, principalmente o diferencial, vocês acham que se deve ao quê? Qual que é o segredo que vocês podem revelar aqui para quem está assistindo a gente? Então, Milton, até nessa colocação que você fez da questão de almoçar, quando a gente chegou, principalmente quando eu cheguei, eu sempre tive o conceito realmente das padarias de São Paulo. Sim. E eu acredito que eu fui até um dos primeiros desse Rio Preto a colocar alimentação, refeição, sopa, na parte de panificação, porque eu acho que a padaria tem que ter tudo. Sim, você está como falava Vicente Mateus, está na chuva para se queimar. Exatamente. Né? E a gente conseguiu colocar isso, implantar. E essa parte que eu falo que foi muito, muito bom o Valtair ter entrado na sociedade, eu conhecer ele me conhecer, porque assim, as ideias vêm e a gente às vezes não consegue colocar em prática. E eu sempre falo que o Valtair, para mim, é meu braço direito lá dentro, é isso. Eu falo, tá aqui a ideia, o que você acha? E ele abraça. E aí essa parte que eu falo que eu sou mais recuado, a parte de tecnologia, o que vem acontecendo no mundo, e é aí que eu já jogo ele na frente e falo, vamos fazer isso que acho que tem que dar certo. Estou vendo isso em São Paulo, estou sempre lá também olhando. E é onde consegue entrar assim, acompanhar o mercado e não ficar para trás. Agora, tem uma coisa também, Valtair, que a gente acompanha isso aí de várias empresas, empresários, né, que a gente vê que é uma dificuldade muito grande. Vocês lidam com o público.
Todo dia chega um cliente, você sabe que não é fácil mexer com pessoas, trabalhar, né? Mas, ao mesmo tempo, vocês chegaram num tamanho que vocês têm muitos colaboradores. São quase 70 pessoas que estão trabalhando com vocês dia e noite ali para poder proporcionar tudo aquilo que a gente vê e, pô, sabor sensacional e tudo mais. Como que é esse trabalho de gestão também? Porque não só o empresário, de construir a marca, mas você tem que também saber como é que vai fazer essa gestão de pessoas. É um negócio um pouco mais complicado, né? Não, sim, por isso a gente implantou um setor de RH, né? Boa. A gente tem a nossa RH lá dentro hoje que tem esse trabalho também junto com a gente ali, para poder entender, né? Porque são, que nem você falou, 70 funcionários, 70 famílias praticamente ali, sim. né? Que a gente cuida e a gente preza por isso tudo. Então, as dificuldades vêm, aí a gente tenta, da melhor maneira possível, né, estar perto deles, entender a dor deles, o que precisam, para que a gente possa também, né, criar, sim, um ambiente não só de trabalho, mas um ambiente agradável, que eles possam vir e com a mentalidade, nossa, tem que sair de casa hoje para trabalhar, eu tenho que estar lá de novo? Não. A gente quer que eles estejam lá dentro da empresa, da padaria, da Getúlio Vargas, mas com satisfação. Então, isso que a gente procura, treinamento, a todo instante, a todo ano, dar algum tipo de... para eles se sentirem bem, tá? Dentro da padaria. A gente procura fazer isso com eles. Tá? Querida Sempre com perto. pessoa, ser humano, né? Completando a sua pergunta, né, que o Walter está falando, cada setor nós temos hoje responsáveis. Boa. Entendeu? Então, você fala, tem produção, tem uma chefe de produção, tem Delega responsável tudo por salgado, certinho tem pra- responsável por encomenda, escritório, o financeiro, na Copa, que a gente fala Copa, que é a parte de Sim, serviço de sim, almoço e tal, o balcão, então, são 2 supervisores de manhã, 2 à tarde, o suporte dos supervisores, quer dizer assim, foi realmente crescendo até chegar nesse número, né? A gente às vezes para e fala, nossa, né? Mas assim, e a gente vê um campo, Sim. que ainda tem campo para você crescer. Às vezes a gente fala assim, tá tranquilo, tudo não, né? Mas aí até a gente chegar onde vai, no caso, que é onde a Adriele entra depois, né? Vocês pensam em fazer essas franquias, em aumentar os lugares, ter mais unidades? Tem essa Cara, visão? assim, até a gente fazer o trabalho com a Adriele até antes ainda, e isso vem em muitas reuniões com ela, Sim. conversando. Eu tive a oportunidade de abrir outras lojas e tal, mas a gente sempre fala, cara, você tem que estar muito estruturado. Não assim, eu acho na parte de padaria, na minha experiência de padaria, que eu tô, ele tem esse tempo com a gente de padaria, mas eu tô desde os meus 15 anos em padaria, né? E assim, é muito difícil como se fala, a franquia no meu ramo. Aí essa é a minha visão, né? Então, mas eu acredito assim que dá para você ter outras unidades, mas você tem que estar muito estruturado. A mãe tem que estar muito estruturada para poder dar um suporte para as outras unidades, entendeu? Você sabe que é uma coisa minha, assim, às vezes eu estou errado, mas às vezes quando a gente vê assim, pô, franquia que cresce muito, eu falo, cara, mas é um produto que eu criei, né? Pô, aquele pãozinho que eu sei quem é que está fazendo, como é que eu vou passar para uma coisa em outro estado, outro lugar? Vai ser a mesma pessoa que Será vai que cuidar? o cara vai estar usando? Será que é o mesmo? E você não tem tempo para você ir visitar tudo, né? E eu não sei nem se é a parte só de um ciúme, mas é a parte daquela preocupação e o cuidado que você tem com o seu produto, com a sua marca e tudo que você conquistou até agora, né? Sim, Hamilton, o que eu falo você pegar uma empresa, você construir uma marca, talvez não seja tão difícil. Difícil é você mantê-la, entendeu? Então, assim, aí você vem e joga lá no mercado aí só para poder ver números. Então, eu falei assim, acho que é melhor subir um degrauzinho de cada vez. Estou estruturado, estou preparado, consigo abrir uma unidade. Vou ser eu mesmo, vai ser um parceiro, vai ser uma franquia. Então, eu acredito que assim, é melhor você ter, às vezes, um sócio comprometido. Foi como aconteceu com o Walter quando ele veio, do que você ter uma pessoa que só vai querer saber de números. Porque hoje, na minha visão, não é só números. Claro. Entendeu? Não tem. O número ele vem com o tempo. Então, você vai construir a tua empresa sólida para se manter para todas as diversidades, todas que podem acontecer no país, as dificuldades. Você está estruturado. Tá? E nós passamos por uma pandemia. Sim, que foi uma aprendizagem para todo muita mundo. Muita gente já Entendeu? fechou as portas. Não deram. Eu mesmo tinha um restaurante também que eu tive que fechar. Sim. Mas a minha padaria, no caso, a nossa padaria, estava realmente bem sólida. Entendeu? Então, acho que foi construída ao longo do tempo. Então, assim, para você abrir outras lojas, eu acho que você tem que estar bem. Hoje vocês têm a loja física de vocês, todo mundo vai lá, compra um pãozinho, almoça, come o seu lanche, alguma coisa assim, mas tem também a quantidade de eventos, né, que vocês estão hoje com uma equipe muito forte. Vira e mexe, você vê aí o carrinho da Getúlio Vargas passando por tudo quanto é lugar. Como que é também entrar, né, nessa nova área, né,
onde vocês estão ali realmente de frente com coisas grandes. Seja um evento, por exemplo, aqui nós estamos tendo o Transform, que vocês estão com esse coffee break maravilhoso, daqui a pouquinho vocês estão no palco para poder contar. Então, poxa, será que está tudo legal? Será que está tudo bem? Será que o pessoal está sendo atendido? Como é que funciona? Mas como que é hoje entrar nessa área de eventos também e já ser referência também em relação a essas festas e tudo mais? Então, Hamilton, aí vocês falaram num ponto aqui atrás que foi o grande diferencial da Getúlio Vargas, que eu acredito, a pandemia. Sim. Porque nessa época a gente começou a perceber, né, que a gente tinha essa capacidade de atender fora, porque ali foi uma loucura. E ali foi um aprendizado, sim, para a gente. E depois a gente veio melhorando isso gradativamente, né? E a gente foi percebendo que foi através de alguns cursos que a gente fez também e foi detectando que a gente podia melhorar nisso. Vamos investir? Vamos investir. Primeiro a gente precisava do espaço, o espaço veio e a gente começou com uma menina, né, no setor comercial. Hoje a gente já tem 4. Olha e aí. depois lá no palco a gente pode até falar, Sim, né, sim. também no que foi melhor. Ele se transforma em empreendedor para a gente do ano passado, desse ano de 2024, né? Foi onde que parece que virou a nossa chavinha e tudo para mim começou muito ali. Ó, lembrando que daqui a pouquinho eles vão estar no palco contando a história deles, mas para a gente fechar aqui, eu queria que vocês falassem realmente da importância do Transforma na vida de vocês, o que a Adriele proporcionou, seja através dessas mentorias, seja talvez aquele impulso, aquela coragem para poder dar aquele passo a mais. Vocês falarem um pouquinho para a gente. Realmente, quando o Walter veio, que eu trouxe ele no segundo Transformer, que eu já tinha vindo aqui, já conhecia o trabalho da Adriele, Sim. mas eu queria saber realmente numa empresa que estava estruturada, que estava andando, aonde ela se encaixava. Eu falei, vai lá, vamos lá. Aí foi quando ele voltou, ele realmente percebeu, né, que ele falou, virou a chavinha. Eu falei, e aí, onde ela vai se encaixar para a gente aqui? Porque em questão que nem de delivery, de entrega, a gente já tinha a nossa loja já bombando, vamos falar assim, né? Mas, cara, tem um mercado enorme aí de delivery. E aí que a Adriele veio com as mentorias dela e falou, o teu marketing, tá? Que nosso marketing era muito amador, o delivery, a inteligência artificial. E aí foi assim, foi um choque. Foi entendeu? apontando as dores, você nem falou sabia assim, que vocês Você tinham. fala assim, nossa, cara, eu tô tão bem, né? Não, ela falou assim, não, cara, você tá sossegado demais. acomodado, Vou te né? mostrar aqui o que você pode fazer ainda. E aí Olha tá aí, aí. cara. Que E às legal, vezes, se bobear, cara. assim, tem que até segurar um pouco, né? Sim, Porque às sim, vezes você sim. fala, opa, mas assim, uma coisa puxa a outra. Entendeu? É que você falou, você vai crescendo, o nome, produto, espaço você já precisando, mais contratações, entendeu? E aí, de repente, vai chegar uma hora e falar, você precisa de uma segunda loja. Sim. Entendeu? Aí vai ver onde nós vamos querer chegar, né? Boa, boa. Ó, parabenizar vocês aí pelo trabalho de vocês, a trajetória de vocês, a história, tudo que vocês conquistaram até aqui, né? Eu creio que seja só o começo. A gente vê esse trabalho de vocês aí que todo mundo comenta e a maior propaganda é a boca a boca, então a gente sabe que Essa é a melhor, quando a pessoa cara. realmente fala, vale a pena. Então, se você não conhece ainda, procure aí a Padaria Getúlio Vargas, tá bom? Entra nas redes sociais também, você vai encontrar um ambiente sensacional, vai fazer o seu evento, sua festa, confraternização nesse final de ano, dá para você contratar o pessoal também para poder fazer todo esse buffet, esse coffee, porque com certeza você vai gostar e vai ser um diferencial. E daqui a pouquinho eles vão subir ao palco para poder contar também a história, a trajetória e essa transformação que a Adriele, o Transforma Empreendedor, fez em relação à vida deles, à empresa e a tudo que acontece hoje com a marca GV, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, obrigado, parabéns, que Deus Obrigado abençoe sempre, pela oportunidade. Duarte e também Walter, diretamente aqui do Transforma Empreendedor, cobertura completa do No Ar com Hamilton Trevisan.
Fala, audiência, estamos de volta aqui direto do Transforma Empreendedor 2025, cobertura completa aqui do No Ar com Hamilton Trevisan, e agora estou com um casal maravilhoso. Com certeza você confunde o Transforma quando você vê o Serra Amarela juntos. Onde está o Transforma, está o Serra Amarela, as produções e tudo mais. Joyce e Lucas, sejam bem-vindos aqui. Como é que vocês estão? Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui contigo. Cara, vocês sabem que eu sou muito fã de vocês, acompanho o trabalho de vocês. Falei ontem para a Joyce, falei, nossa senhora, vocês são meus ídolos, não sei o que e tal. Porque a gente acompanha esse trabalho de perto, né? O ano passado a gente teve esse privilégio de poder estar participando aqui, fazendo essa cobertura, e a gente vê o trabalho que vocês entregam. O que vocês correm é um absurdo, mas o que vocês entregam também. Queria que vocês contassem um pouquinho como que surgiu Serra Amarela, como que foi que teve essa ideia, o que vocês faziam antes de estar junto nesse projeto. Cara, obrigado por estar aqui, né? Cara, quando a gente começou a Serra, eu tô no mercado audiovisual tem mais de 15 anos já. Desde criança eu sempre gostei dessa área e comecei muito cedo. Trabalhei em TV, trabalhei em produtoras. E aí chegou uma época, né, que a gente fala que aquele sangue empreendedor fala, cara, eu preciso seguir o meu caminho agora, né? Vou seguir o meu propósito. E a gente sempre foi muito ligado, cara, a literalmente a Serra da Canastra, passear para Minas Gerais, assim. E o amarelo é uma cor que a gente gosta muito, aquela cor, né, quente, né, que te traz boas sensações e tudo mais. Então a gente juntou o Serra Amarela, né, que tem muito a ver com o nosso propósito, porque a gente sabe que todo empreendedor e toda pessoa, no seu caminhar, né, dali, trilhar não é fácil. Então a gente fala, subir a serra não é fácil. Sim. Só que quando você sobe, cara, a visão é maravilhosa, a sensação legal, que você tem, né? Então veio Serra Amarela justamente por isso, que o nosso propósito sempre foi a dar voz para as suas ideias. Então, pô, eu tenho uma ideia que eu sei que eu consigo fazer muita coisa. Pô, vou te ajudar a espalhar essa mensagem para o mundo. Show então de esse bola. sempre foi o nosso propósito. Aí veio o nome Serra Amarela. Ó, o Lucas fica mais por trás das câmeras e você é aquela que aparece, né? Exato. Como que começou esse trabalho também de poder, que a gente sabe que tem que ter um jogo de cintura ali, um improviso, a gente sabe que tem muita coisa que a gente organiza, tem a pauta, mas tem hora que você tem que correr atrás para poder fazer, uma gravação que surge, uma oportunidade. Eu vi que na hora que hoje a Adriele chegou aqui, o Lucas já começou a gravar ela, já microfonou ela e falou, vamos começar fazer. E tal, para não perder nada, nenhum detalhe. Esses detalhes fazem toda a diferença. Como que foi para você entrar nesse mundo e falar assim, bom, eu sou a cara da Serra Amarela? Da Serra, né? Bem, eu era professora, eu dei aula durante 9 anos em uma escola com educação infantil. Olha. Então, na pandemia, eu fiz transição de carreira com o Lucas, porque a gente voltou de uma viagem da Europa, a gente fez um mochilão, e eu voltei grávida de lá, e foi bem na época da pandemia, e eu falei, cara, não quero voltar da aula, eu estou saturada, e eu preciso mudar. E eu já acompanhava os trabalhos de audiovisual com ele, porque eu ajudava, né? Sim, a gente sim. casado aí há 16 anos juntos já, então já acostumada já. E aí foi onde a gente começou a trabalhar junto. E falar nunca foi um problema para mim, né? Eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar. E acabou que juntou, né? O Lucas fica ali por trás das câmeras, mas fala muito bem, e eu gosto de vender o meu trabalho. Então, assim, na Serra, eu sou comercial, cara. Eu gosto disso. Eu gosto de estar ali falando. Todo mundo que está perto de mim, eu já quero vender meu trabalho. Não é por nada, não, mas eu gosto de estar ali falando, vamos fazer um vídeo, vamos produzir. E o nosso diferencial, eu falo, que é esse atendimento. Porque a gente não quer ser só uma produtora de conteúdo. Sim. Eu quero envolver o cliente, eu quero fazer com que ele se sinta à vontade, que tenha facilidade de falar no vídeo, sabe? Que seja algo prazeroso, que não seja algo pesado, porque a gente percebe que hoje tem que produzir conteúdo. Sim, sim. Muitas pessoas têm dificuldade. Aí você vai chegar lá e você vai tornar aquilo um martírio para a pessoa, não tem como. Então a gente tenta deixar a pessoa mais à vontade o possível. E tem uma coisa também interessante, que às vezes a pessoa ela pega esse insight que você deu, ela fala, pô, eu sou a cara da minha empresa, eu vou fazer um vídeo. Cara, grava um vídeo torto, né? Ela não coloca o fundo, aí a foto não sai legal, alguma coisa nesse sentido. Para vocês convencerem elas que o produto dela é bom, que a marca é boa, mas tem que ter um conteúdo de qualidade, qual que é o segredo? Como é que é? Você tem que ter todos os dedos ali para poder, porque existe um custo para isso, mas a gente tem que colocar o seguinte, que não é um custo, é um investimento que ela vai ter para poder ter a relação de um retorno naquilo que ela quer, né? Cara, a Joy comentou muito, né? Nós somos apaixonados pelo nosso produto. A gente gosta muito, a gente sabe que dá resultado.
Mas hoje em dia, cara, com tanta tecnologia, com o digital tão em alta, né? A gente viu ali que hoje a média do brasileiro, no nosso mercado aqui Brasil, é que você consome por dia, cada pessoa, até 80 vídeos curtos. Nossa, cara. Então, assim... 3 horas ali no celular e 2 horas na rede social. Então, assim, quando a gente vai falar pro vídeo, além da parte técnica, foco, enquadramento, uma iluminação legal, o áudio muito bom, além dessa questão técnica, a gente tem que entender também o mercado. Sim. Então, é a junção do útil ao agradável. Eu venho com essa expertise da parte técnica, para a gente poder montar uma coisa que funciona, que fica bonito no celular, fica agradável. E a Joy traz toda essa estratégia, pensando no mercado, pensando na plataforma, como que seu produto vai performar melhor. Exato. E o interessante é que a gente acaba pensando muito no individual de cada cliente. Com certeza. Né? A gente tem hoje uma cartela aí de clientes que a gente atende mensalmente. Então, a gente não é uma produtora que você vem e contrata, eu quero só um vídeo, sabe? A ideia não é essa. É lógico que você pode fazer isso, mas a gente acompanha os clientes, então a gente vê o crescimento. Os meninos da GV estavam aqui, né? Eles são nossos clientes também. E, cara, para você entrar no Instagram dele de janeiro, que foi quando eles começaram o trabalho com a gente, até hoje, o Valtair, ele virou o garoto propaganda. Então, eu chego ali fora, teve gente que fala assim, nossa, é da GV? Nossa, o carinha de boina lá, sensacional, né? Ele é simpático. E você vê. E a pessoa não estava ali, e detalhe, se dispôs a fazer. Ele nunca tinha gravado. Sim. Ele nem gostou. Falou, cara, eu não levo jeito para isso. Falei, calma que tem técnica. Calma que né? dá E eu um falei, é eu falei para sorte. eles assim, falei assim, ó, o podcast aqui é rapidinho, mas eles eu quebro o gelo para você subir no palco. Ele falou, cara, é verdade mesmo, agora eu tô mais tranquilo, hein? Aí eu falei, tá vendo como é que é? Então, acaba quebrando o gelo. Por quê? Você acaba tendo uma frequência. Então, é o que eu falo para os clientes. Primeiro mês rodou. Eu fiquei meio travada, Joy. Sim. Calma. Não é de um dia para o outro que você vai ser um comunicador ali total, né? Você vai construir a sua autoridade. É o que a gente fala sempre para eles. E a marca, né? Eu sempre falo que é o seguinte, você contratar um influenciador, se você tem condições, é ótimo, mas o maior influenciador da sua marca é o dono. Porque certeza. Ele conhece todas as dores do produto, ele conhece tudo aquilo que o produto faz, então ele vai poder explicar melhor do que qualquer pessoa. Você pode, claro que a pessoa vai estar ali, famosa, ela fala melhor e tal, mas se o dono fala, a gente já tem pesquisas e números e dados que falam que realmente o pessoal compra mais quando o dono aparece, né? Cara, com isso certeza. É uma demanda de mercado porque a gente veio de uma cultura de publicidade que a marca em si tinha que ser muito forte. Sim. Né? Então a marca. Mas de uns anos para cá, até pelo digital, isso se inverteu completamente. Hoje, você ouve mais falar do Elon Musk do que da Tesla. Sim. Né? Você vê mais do Zuck do que do próprio Meta. Então, assim, você vê que agora primeiro vem a pessoa, né? Porque a gente já saturou. Então, isso foi uma ação de mercado, né, de publicidade que mudou completamente o jogo. Né? E, assim, internet é isso, né, cara? Cada dia é uma coisa nova. Tem trend, tem demandas, tem estilos que a coisa começa a pegar. A gente tem que estar atento a isso e aplicar na realidade daquele cliente, né, cara? E como vocês estão vendo essa questão da inteligência artificial? Tem muita gente que fala assim, ao invés de eu gastar com a produtora, eu vou comprar pela internet aqui um videozinho falando da minha empresa, que vai ficar, com todo respeito, uma bosta. Mas assim, como é que funciona? O vídeo de abertura do evento de hoje, ele foi feito na inteligência artificial. Só que com profissionais do audiovisual. Então, eu ia chegar nesse ponto. Né? Exato. Tanto a locução foi da Dri, mas hoje o evento está sendo apresentado por uma inteligência artificial. Sim. A gente fez toda essa modulação da voz e tudo mais. Eu falo para o Lucas, a gente conversa muito sobre isso. A inteligência não veio para roubar o nosso espaço. Muita gente do audiovisual tem esse pensamento e fica com o pé atrás e fala, eu não quero aprender. Nós não, nós somos ao contrário. A gente está usando a inteligência artificial para os nossos clientes. É uma baita ferramenta. A Cor da Com Pele, certeza. que também é nosso cliente, que é patrocinador desse Cara, evento. parabéns pelo vídeo. Fizemos sensacional. um Legal, jingle, né? O jingle e tudo mais. 100% na inteligência artificial. Ficou maravilhoso. É sério. Então, mas é aí o que eu estou falando. Vocês trabalham com isso. Exato. Aí, show de bola, é uma ferramenta que tem vem que ter para poder... estudo, viu? Tem que ter muito estudo. Agora é a mesma coisa o André, por exemplo. O André é produtor de música. Aí você vai fazer uma música, você vai pegar um cantor. Vamos dar um exemplo de uma dupla sertaneja. Você vai pegar a voz, captar para você fazer alguma coisa nesse sentido, você sabe que o resultado não vai ser o mesmo, né? Exatamente, Lá, não vai banda, ser. É tudo. totalmente diferente. Porque o humano, a gente sabe que não nunca como, vai substituir. Só que a gente tem que pensar que a gente tem que se apropriar dessas inteligências para melhorar o nosso trabalho. E é o que a gente faz, entendeu? Então,
a inteligência hoje ajuda a gente o cliente vem com uma ideia de uma imagem. Eu consigo construir essa imagem com a inteligência artificial Show. sem ter que, às vezes, gravar. Entendeu? Porque fica perfeito. Tem coisas que ficam muito boas. E eu acho que a tendência é só melhorar. Não tem de como. bola. Não tem como regredir. É aquele assim, é que por um lado, a gente pode ter é do famoso copo meio cheio ou meio vazio. Por um lado, pode colapsar? Cara, eu acho que vai expurgar uma galera do mercado. Vai. Mas, por outro lado, né, à medida que o tempo vai passando e vai se aprimorando, você tem que usar a seu favor. Mas é a mesma coisa de podcast, cara. Fica aquele que realmente tem Isso. conteúdo, propósito e tudo mais. E você vê que a maioria parou, a maioria não vai, não Exato. sabe usar o que tem de ferramenta para isso. Né? Cara, Então, é igual no audiovisual. A gente fala assim, compra câmera, compra lente, luz, todo mundo pode fazer. Você vai lá, junta uma grana e compra. Ah, mas e o profissional? Aí que está a diferença. Exatamente. Né? É o relacionamento que você tem com a pessoa. Então, O relacionamento o conta modo que você tudo. atende, o modo que você consegue olhar para a empresa dele ou para a ideia que ele tem, né? Aí isso é o que faz a diferença hoje no mercado. Porque igual, por exemplo, né, até pegando esse gancho, o jingle a gente foi cotar para fazer. Pô, você tem um estúdio para pagar, você tem a cantora, Profissional. você tem o cara que vai tocar os instrumentos, né? Tem o lucro do estúdio, é natural. Então, se você colocar tudo isso aí, ele dá um custo, sei lá, vou dar um exemplo, assim, eu não sei o valor, mas fica R$1.000, por exemplo. Você vai lá, assina um plano de $9,90 e você entrega a música. É a mesma coisa? Aí vai assim, qual que é a realidade do cliente? O cliente é um cliente que ele vamos supor, de um sertanejo. Pô, ele é influente no meio, a marca dele está relacionada. Pô, se tiver, é legal ter os músicos. Cara, não, é uma ação pontual. Pô, então eu vou fazer, porque é mais barato. Sim. É melhor ou pior? Quem vai decidir isso é a realidade do cliente, entendeu? E Então, tem um assim, prazo de validade também. Com Pra certeza. aquela não é campanha, daquele mérito, né? pô, ficou melhor que o músico. Cara, não. o que o cliente pode? Não, o cara quer um estúdio, aquele somzão do violão, aí é outra história, entendeu? outra Lógico. Então a gente fala muito desse sentido. Ó, e como é que foi a chegada de vocês da Serra Amarela até o Transforma, até a Adriele? Como foi a chegada da Adriele na vida de vocês? Nós conhecemos a Adriele o ano passado. Na verdade, foi um pouco antes do Transforma. Início do Em ano, maio. E a gente foi cobrir um buraco de, acho que alguém que não pôde ir numa gravação com ela. E ela nos conheceu pelo Iguatemi, que a gente atende o pessoal lá. Foi uma indicação. E, cara, a gente fez um storytelling dela, contando a história dela, e na hora que a gente entregou, ela olhou pra gente e falou assim: cara, como que eu não conhecia vocês antes? E, vocês têm potencial para ganhar mais? Ela já tacou essa, né? E a gente ficou com aquilo. E quando a gente veio para o Transforma Empreendedor, começou a ter um contato maior com ela, e aí eu fiz o Transforma VIP, também logo depois do Transforma Empreendedor, cara, foi uma explosão de ideia, porque a gente transformou a empresa 100%. Ela fez um plano de negócio para a gente e falou, eu acredito que dessa forma vocês possam atingir daqui um tempo o 100K, que ela sempre fala. Famoso, né? 100K. O famoso 100K. E aí a gente foi mudando essa estratégia, porque, como eu te disse, a gente não atendia mensalmente os clientes, a gente atendia com fluxo de produção. Vem um, faz orçamento, cota, fecha. Vem outro. Aí tinha uns recorrentes ou não. A Adriele fez a gente ter esses clientes recorrentes. Hoje a gente tem clientes fixos. Então, eu tenho já uma margem de custo, de valor que eu tenho para receber no mês, porque eu já fechei. Nós ganhamos previsibilidade. Né? Então, a gente assim, não tem... A gente já sabe como que vai ser os próximos meses. Porque, normalmente, quem está para o mercado está para a selva. Sim. Pô, um mês é muito bom, um mês é muito ruim, um mês é Exato. mais ou menos. Era sempre assim, né? Então, assim, quando a gente chegou para fazer o primeiro material dela, né, eu tenho muito essa característica. Eu falei, o que você quer fazer? Ela me explicou a ideia, e ela já tinha meio que uma ideia formada. Eu falei, cara, não vamos mudar, confia em mim que vai dar certo. Então, assim, você meio que põe o som na reta também, né? Claro. Eu falei, cara, não, vamos fazer dessa maneira, porque para o que você quer, isso que vai fazer mais sentido. Eu expliquei para ela. Né? E foi exatamente isso. A gente gravou, entregamos o material. Ela falou: eu vou querer marcar a segunda gravação e eu quero sentar com vocês para te dar um feedback. Boa. E aí, na hora eu já até fiquei assim, ela meu Deus. comentou desse, ela falou: cara, o carinho que vocês tiveram, o capricho que vocês tiveram, esse olhar único, é o que vocês têm que produzir mais. Não fazer o vídeo por vídeo. Porque a gente sabe, você me contrata, eu faço um vídeo legal, mas beleza, gastei com o vídeo performou, mas e o meu retorno? Teve.
Então a gente sempre olha por esse lado, não fazer o vídeo por vídeo, hack por hack, saca? Não, tem que ter um propósito, ele tem que ter uma função, né? Ele tem que comunicar alguma coisa, você tem que vender alguma coisa, então tem um propósito aquele vídeo. E a gente sempre pensou assim, então a gente reduziu, sei lá, de 50 clientes que nós atendíamos todo mês, que é o famoso Vive lá Vida Louca, porque é loucura mesmo, para uma cartela de, sei lá, 15 clientes. Hoje a gente está com uma cartela de 20 clientes fixos. Só que assim, a gente tira um dia, vamos falar desse cliente aqui, a gente senta, analisa, vê como é que tá a rede do cara. E dobramos o faturamento. Isso é muito bom. Consequentemente, você acaba ganhando mais dinheiro. Sim. Né? Porque você consegue você fica mais específico, né? Você já tem um nicho. Então, quando você é especialista naquilo que você faz, naturalmente você se sobressai no mercado, né? E naturalmente começa a vir empresas, fala, cara, eu preciso disso, eu tenho tanto para investir. Show. E aí a coisa começa a rolar. Boa. E hoje eles vão estar contando um pouquinho da história também lá no Transforma Empreendedor, no palco, falando tudo do Papo Empreendedor. Então fica ligado aqui que a gente vai trazer a cobertura completa. Mais uma vez agradecendo aqui a Joy, agradecendo o Lucas, parabenizar pelo trabalho, por esse crescimento de vocês e que a gente vive sempre trombando por aí. Sucesso cada vez mais e direto aqui, Serra Amarela, vai lá nas redes sociais para você também conferir o trabalho deles, que é sensacional. Voltamos já, hein? Fica ligado aqui diretamente do Teatro Paulo Moura, Transforma Empreendedor, cobertura completa do No Ar com Hamilton Trevisan. Fala, audiência! Estamos de volta aqui direto do Teatro Paulo Moura, trazendo as informações do Transforma Empreendedor 2025, juntamente com toda a equipe Filmix. Mais uma vez agradecendo aqui o Dr. Cassiano Moretti e também a St. James Barbershop, que estão junto com a gente nesse episódio especial, tá? Que depois vocês vão acompanhar na íntegra aí pelas plataformas do No Ar. Vou conversar com duas moças que estavam tranquilas, sossegadas, e não viam a hora de sentar aqui para conversar. Né? Com certeza. Anne e Natália, diretamente da AMI. Sejam bem-vindas. Muito Como é que vocês estão? Obrigada, Milton. Ó, hoje vocês vão subir daqui a pouquinho ao palco para poder contar a história, a trajetória de vocês. O que é a AMI? Conta pra gente um pouquinho. A AMI é uma empresa que nasceu do desejo de ajudar uma amiga, Olha aí. inicialmente. Nós nascemos assim com o intuito de cuidar e direcionar todos os fluxos, processos e rotinas que ela tinha. Na verdade, ela não tinha, né? Ela olhou para a gente e falou assim, me ajuda, por onde eu começo? E aí, com a expertise, eu sou enfermeira de formação, já estava trabalhava na área, né, com organização de fluxos, processos e rotinas já. E aí surgiu, né, esse desejo de fazer algo disruptivo, como que eu posso ajudá-la? E aí, a partir de então, a gente criou a AMI, ajudando na estruturação dessa clínica, e aí nós vimos uma oportunidade de negócio. Olha só. E aí, a partir daí, ela falou para outra amiga, e outra, e oportunidade de negócio. Nascemos. E quando essa pessoa que você chama de irmã entrou nessa jogada? Ela entrou no momento em que ela não estava feliz no trabalho dela. Sim. O que você fazia antes? Eu sou professora de formação, mas aí acabei
Fiquei grávida, tive a Helena, e depois da Helena vi que não funcionaria mais. Trabalhava em Rio Preto, estava morando em São Carlos, então eu precisava de algo que se encaixasse a essa nova realidade, né? Ser só mãe estava me incomodando, né? Eu precisava fazer algo mais. E aí, depois da pandemia, veio toda essa chance do mercado, né? Com o trabalho online, né? E eu falei, opa, acho que aí eu me encaixo. Mas, na verdade, eu nem dava muita bola para ela. Não, ela não me deu bola. Porque eu falei, acho ela que... falou não várias vezes. Eu falei, acho que não vai funcionar, né? Então, eu era sempre a que não dava o passo. Ela tentando me puxar, e eu falei, acho que não vai funcionar. Mas aí eu entendi que era uma grande oportunidade e que nós poderíamos, sim, né? Fazer algo juntas e algo que mudasse não somente a nossa vida, com a nossa experiência. Meu primeiro trabalho foi na área da saúde, né, como secretária médica por muito tempo, antes da minha formação. Então, eu já tinha alguma experiência, né, em relação a isso, mas também precisava entender que era um novo mercado, né, totalmente diferente da época que eu atuava. E aí foi quando nós começamos a nos especializar, a buscar curso, fazer a nossa própria gestão para conseguir, né, estruturar e deixar a AME assim, do jeitinho que era necessário. Hoje, o que a AME oferece? Hoje a AME oferece consultoria e assessoria, não só consultoria. Tá. Hoje a gente organiza todos os fluxos, rotinas e processos. Além disso, nós temos vários produtos. Então, nós criamos o Concierge Online, que é o que a minha irmã toma à frente, que é muito mais do que uma secretária. Então, nós oportunizamos, a gente usa da tecnologia, de IA e tudo mais, mas com um toque humano. Então, o nosso concierge é um dos nossos carros-chefes, que a gente consegue fazer com que o financeiro, o lucro, né, dos nossos clientes, ele volte e ele tenha evidência, né? Porque só IA, só robozinho ali conversando, não tem toda a essência do humano. Então, toda essa parte do acolhimento, né? Então, a gente percebe assim, nós mesmos, né? Nós somos clientes, né? Em quantas situações do dia a dia, para marcar um exame, para marcar uma consulta, às vezes a gente trava ali, a gente sabe que a inteligência artificial ela ajuda, ela possibilita absurdamente tudo, mas ter o acolhimento, né, faz toda a diferença. Isso tem transformado muito, né, em relação às clínicas, as pessoas que entram em contato com vocês, porque era uma dor que eles sentiam, mas não sabia como resolver. Exatamente. E quando o cliente, vamos dizer assim, né, o paciente que é um cliente, ele entra em contato, às vezes tinha esse hiato entre o atendimento e a demora para poder proporcionar, qual que é o ramal que eu entro, digite como que funciona, digite 2, digite onde 3. que vai, e isso veio pro que vocês criaram, assim, facilita demais, né, a vida, e como se diz assim, é uma coisa a menos para quem está numa clínica se preocupar. A nossa maior assim, preocupação é com esse cliente, né? Então, se tiver bem estruturado, cada um souber a sua verdadeira função, todo mundo sai ganhando, né? Então, nós, quando chegamos num lugar de atendimento, a gente quer o olhar nos olhos, né? A gente, muitas vezes, é atendido com uma aqui, pendurada no telefone, a outra ali digitando, e a gente não tem atenção. Então, essa atenção da forma presencial, essa qualidade do atendimento, ela consegue, né? Nós conseguimos oferecer isso porque nós temos toda uma estrutura online que dá esse suporte, né? Então, o tempo de espera é diferente. Então, proporcionar uma experiência do cliente faz toda a diferença. É aquela história, é online, mas é humanizado. Exatamente. Você não fica perdido, né? Não fica achando solto. que você vai falar com a máquina ali só. Exatamente. Isso. Tanto que quando os clientes conhecem, né? Nossa, é um humano mesmo que está conversando comigo? É um humano. E é engraçado que, às vezes, eu acabo indo, né, no presencial também para fazer gestão, formação de equipe. E aí, nesse momento, muitos clientes acabam me conhecendo, né? E aí eu falo, oi, prazer, eu sou a Natália.
É você, com Você você que eu existe. converso no WhatsApp, É de porque verdade. acho que, de repente, foi um nome criado Sim. para uma IA de atendimento. E não, né? Sou eu mesma. E aí, ele sempre fala, que legal colocar um rosto ao nome, né? Mas eu sempre me apresento, né? Então, realmente, tem esse... E esse trabalho que vocês estão fazendo agora em relação a essas consultorias também é muito importante, porque além de você vender o que o pessoal precisa, você vai explicar como que funciona e realmente tirar todas as dúvidas, né? Porque tem gente que coloca um negócio no mercado, quer comprar, tá aqui. Exato. Isso aqui serve para isso aqui, beleza? Ah, tá bom, mas e depois? Qual que é o famoso suporte? PDF. Já envia um PDF, tá tudo certo. Qual né? que é o suporte que eu vou ter? O que você vai me orientar? Né? Esse é um dos nossos grandes diferenciais, o suporte. Nós estamos disponíveis, então, para fazer todo esse atendimento. Além disso, a grande maioria dos clientes que têm nos procurado é em relação a eu não sei o que fazer nesse momento. Sabe que a casa está bagunçada. Não sabe por onde começar. Não sabe por onde né? começar. E, além de não saber por onde começar, não consegue parar para estruturar, para organizar. E é aí que a gente chega. Então, enquanto a rotina, o fluxo está acontecendo, a gente vai até o lugar, vai até a clínica, enfim, o consultório. Não se limita só a consultório médico. Nós temos clientes dentistas, nós temos assessoria esportiva no nosso portfólio. Então, a gente faz uma avaliação diagnóstica, entende quais são as fragilidades, onde que pode ter algum problema futuramente, montamos um planejamento e aí, de fato, a gente começa a estruturar e atuar. Então, assim, hoje a AME, o nosso carro-chefe é o concierge, mas ela não é engessada. A gente consegue oferecer um serviço segmentado e extremamente individualizado. Então, assim, a gente é personalizado para o que, de fato, você precisa. Porque, às vezes, ele nem sabe o que ele está. Exatamente. Né? Aí vocês vão identificar e vão corrigir. O principal é assim, não sei quanto entrou, não sei quanto saiu. Essa gestão financeira, né? Que mistura é muito, né? Pessoa física. Nossa. E, além do mais, principalmente em consultório, porque o fluxo, o volume precisa acontecer, né? Quem são meus pacientes? Sim. Então, quem que tinha que voltar, quem que não tinha que voltar, e aí entra o Nurse Navigator, que nós também temos. Então, essa gestão desse paciente, tá na hora de voltar, deu certo, o medicamento fez exames efeito. já foram feitos, né? É realmente um acompanhamento, né? Não é simplesmente mais um que entrou na clínica, ou consultório, passou pela consulta e acabou. Não. Então, a nossa missão, né, a nossa orientação e cuidado é exatamente isso, proporcionar que o médico faça o seu trabalho bem feito, né, atuando como médico. Ele não precisa ser médico, gestor, secretário, porque ele acaba respondendo o WhatsApp. E nem vai dar né? conta, né? Exatamente. E aí alguma coisa acaba ficando falha. E como que a Adri entrou na vida de vocês? Como que vocês se conheceram? Como que aconteceu esse encontro aí? A Adriele eu já conhecia há bastante tempo, né, da caminhada dela dentro da religião. Uma pessoa que eu sempre admirei, ela, o Vitor. E aí começamos a acompanhar o trabalho dela. O ano passado nós estávamos aqui com muito custo, muito sofrido. Tivemos, inclusive, assim, na época, a minha avó que financiou a nossa entrada, né? Porque não era o momento que estávamos... Que estava propício. E aí, ela super animada, Anne, super Eu vim aberta. Eu vim 100% aberta e ela um pouco mais resistente. Pezinho no chão, falei, gosto de aprender, é sempre bom escutar. Mas teve um determinado momento, diante de todos os conteúdos que estavam sendo apresentados, que ela olhou para mim e ela falou, ano que vem nós vamos estar nesse palco. Eu falei, não vou nem te dar bola. E aí, tá doida, não vamos dar nada. Eu falei, ano que vem nós estaremos neste palco. Mas foi exatamente no Transforma do ano passado que nós reestruturamos quem nós somos, onde queremos chegar. Então, na primeira palestra dela, a gente já entendeu que ali era necessário que a gente sentasse, que a gente se organizasse. E, olha, nosso plano de trabalho tem alguns erros que a gente precisa reformular. E assim que nós saímos daqui, nós já compramos a mentoria, começamos a ser mentoradas dela, e nós entendemos, a partir do momento que nós começamos essa caminhada,
que o empreender não era mais solitário, que nós tínhamos alguém para dividir nossas dores, nossas preocupações, nossos medos, né? Sim. Então, é um trabalho assim que ela realmente acompanha muito de perto e o legal é escutar tantas histórias, né? Tantas pessoas assim no mesmo caminho, tantas pessoas também com medo, né? Claro. Começando, gente que está recomeçando, mas ela entrou exatamente nesse momento para uma reestruturação. Foi quando nós decidimos, de fato, sair do amadorismo para virar profissionais, e dali nós já fomos foto e vamos aparecer. Boa. Né? Vamos Não quero aparecer, não, tem que pôr. Só tem medo de participar em podcast, mas o resto... Que é o primeiro, né? Mas tá vendo que tá saindo. Tá vendo? Né? Sensacional. Já dá para voltar. Lógico. Mas aí foi onde tudo aconteceu, né? Então, as nossas metas, de fato, eram modestas. Ela não acreditou também na meta. A primeira meta que a gente colocou, ela falou, não. Imagina, até chegar nos primeiros 10K, eu falei, não vai rolar. Não vai chegar. Mas aconteceu. Sim. E nós temos um case de muito Que sucesso, legal. assim, onde, a partir do momento que nós começamos a cuidar de toda a gestão De de um organizar. cliente, organizacional, toda a parte, né? Nós chegamos com esse cliente a 1 milhão. Olha Então, aí. se A ele meta bateu era de uma 800. meta... A meta desse cliente era de 800 mil no ano. Entendi. E não fechou o ano. Mês passado, nós batemos 1.200.000. Sensacional, sensacional. Com o cliente. Então, Pô. assim, a empresa, nós não faturamos isso ainda. Claro, claro. Mas o que mais brilha aos nossos olhos é ver que o nosso cliente conseguiu faturar com Pô, a mas nossa vocês fazem ajuda. parte de Com toda... certeza. né? Isso é Então, essa importante. conquista também é nossa, sabe? Então, isso, Amém. assim, se deu certo para ele, vai dar certo para nós. Com Já Então, deu, certeza, né? com certeza. Meninas, parabéns pelo Obrigada, trabalho de vocês, pela obrigada. empresa, pela coragem. Eu fico vendo aqui, às vezes, vocês falando, né? Pô, ela é um pouco mais segura e tal, mas é isso que dá certo, né? Esse Exato, equilíbrio. é. Coloca um passo, depois o outro. Isso, E vocês viram o que vocês já conquistaram até agora, ajudando a quantidade de pessoas que vocês estão ajudando, pessoas baterem metas, alcançarem os seus objetivos, e vocês fazendo parte dessa trajetória, dessa história. Que vocês arrebentem daqui a pouco no palco lá. Obrigada, Muito obrigada. sucesso, que Deus abençoe cada vez mais. A E se todos você não nós. conhece ainda, procure as meninas depois nas redes sociais, entre em contato com a AME para você saber mais. Tem uma clínica, você que faz parte, você também que tem uma clínica, você que é um dentista, você também, igual elas falaram, tem várias áreas que dá para poder encaixar o trabalho e com certeza o resultado vai acontecer. Daqui a pouquinho a gente volta direto aqui do Teatro Paulo Moura, trazendo todas as informações do Transforma Empreendedor 2025. Beijão, Deus abençoe. Obrigada, até a Sucesso. próxima. Amém, obrigada. Até já, pessoal. Tchau, tchau. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta direto do Teatro Paulo Moura, acompanhando aqui o Transforma Empreendedor 2025. Cara, toda hora chega aqui pessoas com histórias incríveis que vão estar contando no palco, já, contando a sua trajetória, a sua história, o seu crescimento profissional e pessoal. E nós estamos aqui agora com mais duas mulheres maravilhosas. Temos aqui a Maura Cananda e também a Natália Pires. A Maura, que ela é odontologista, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa
essa mistura, porque a gente fala muito sobre estética facial. Hoje em dia a pessoa faz de tudo no consultório, os dentistas estão fazendo de tudo, como que funciona, mas a Maura não, ela vai explicar o que ela realmente faz, quais são os procedimentos e o que você vai encontrar no consultório dela. Antes de tudo, seja bem-vinda. Muito obrigada. Hoje em dia é até engraçado, né? Quando o paciente chega lá no consultório, ele até fala, nossa, é difícil achar um dentista que só faz a parte odontológica hoje, porque a maioria faz a harmonização facial também. Mas a minha principal área de atuação é na estética do sorriso, né, que é importantíssimo para a nossa imagem também. Então, hoje eu atuo mais com a parte de lente, facetas, clareamento, tudo que transforma realmente o sorriso. Aparelho você coloca também? Aparelho não. Aparelho não. Aparelho eu coloquei aparelho, meus dentes ficaram bons, depois voltou tudo. Deu tudo ruim. Tem que tomar cuidado disso aí. E a Natália é fisioterapeuta e ela trabalha também nessa área, tem a sua própria clínica hoje e tem essa dúvida muito em relação ao Pilates também, né, que as pessoas fazem. Sim. A pessoa fala assim, o Pilates é apenas uma atividade que você vai fazer ali, mas os benefícios dele é incrível, né? Eu fiz uma época aí que eu estava com muita dor nas costas, tive um monte de coisa que aconteceu, então como se diz, eu ia até lá, fazia minha sessão, parece que tirava a dor com as mãos. Eu queria que você se apresentasse também e falasse um pouquinho sobre esse seu trabalho incrível. Eu sou formada em fisioterapia, né? Então vem daí a necessidade de uma ferramenta para a gente conseguir tratar o paciente através do movimento. Dentro do tratamento da dor, a gente utiliza muito o movimento. E o Pilates, como já é uma técnica fundamentada há muitos anos, a gente aproveitou esse recurso para fazer algumas adaptações para atender o paciente e usar essa ferramenta que é muito eficiente, né, com comprovação científica, e atuar nessa parte de tratamento para as dores. E é uma coisa impressionante porque a gente vê a quantidade. Chega crianças que às vezes estão com alguma dor, adolescente, e também os idosos vão até lá procurar, porque é fundamental você realmente ter a sua aula, o tratamento. E às vezes você vê um aparelho lá do Pilates, você fala assim, eu tenho muito medo de um aparelho que você abre ele assim, fica um buraco no chão. Eu falei, eu acho que eu vou cair nesse. Mas eu tinha muito medo de fazer isso aí, por conta eu estava muito mais pesado na época, né? Mas aí depois eu fui saber o que era para cada aparelho faz e o que ele te ajuda naquilo que você está precisando. Sim, a gente atende desde crianças, né, até idoso. Eu tenho pacientes de 9 anos e tenho paciente de 92 anos. E a gente faz uma abordagem que cada idade tem a sua necessidade, né? Atendemos crianças com escoliose, desvios posturais e atende idoso para realmente a parte de reabilitação, né? A gente vai envelhecendo, vai perdendo massa muscular, equilíbrio, propriocepção. E aí, com o Pilates, a gente consegue atender todas essas demandas de forma específica para cada idade. Olha aí. Doutora, e tem uma coisa também que a gente percebe, isso é uma história, né? Onde todo mundo fala que o sorriso é o nosso cartão postal. Que a gente tem que ter sempre sorrisos lindos. A gente tem visto muitas coisas acontecerem, talvez em relação aos artistas. As pessoas chegam até o seu consultório e falam, doutora Maura, é o seguinte, eu quero o branco piano, eu quero desse jeito, eu quero igual do Gustavo Lima, eu quero igual do Zé Neto, eu quero igual aquela atriz. Mas aí, você como profissional, você vai saber explicar o que vai acontecer e talvez conhecendo o paciente, você vai falar assim, na hora que ficar pronto, ele não vai gostar. Como que é esse trabalho de convencer a realmente usar as lentes ou fazer aquele trabalho que realmente é específico para a boca dele? Eu acho que esse é um dos maiores desafios dentro da odontologia estética, que é atender as expectativas do paciente, porque a gente tem algumas limitações. E nem sempre o que cabe no outro vai caber naquele determinado paciente, naquele caso, né? Então, hoje, eu no consultório tiro fotos, tem um estúdio, a gente tira foto do sorriso para eu mostrar já ali, de acordo com a face dele, o que dá e o que não dá para a gente melhorar. E é difícil porque a gente é imediatista, então a gente quer tudo para ontem, né? E às vezes o paciente precisa passar por outras intervenções para a gente alcançar aquele sorriso que ele está buscando. E nem sempre as pessoas querem. Então, por isso que a gente vê tantas coisas estranhas por aí, né? Principalmente na estética, porque as pessoas procuram um caminho rápido. E nem sempre o caminho rápido é o melhor. Então, hoje, eu acho que essa é uma das principais dificuldades. Mas daí, quando a gente tem um planejamento adequado, eu sempre falo da importância do planejamento, porque não é só sentar lá e fazer um trabalho bonito, né? A gente tem que planejar, igual uma casa mesmo. Então, a gente vai planejar cada etapa para a gente chegar naquele objetivo e encontrar o melhor
caminho ali para deixar o sorriso proporcional também à face de cada um, né? E é uma coisa estranha, porque às vezes você até conhece, né? Chega lá um amigo seu na clínica e tal, mas assim, nem ele mesmo conhece a boca dele. Então ele não sabe o que tem dentro da boca, dificuldade talvez numa escovação, vai ter que fazer uma extração, vai ter que fazer um cuidado, um tratamento, para que depois que isso aconteça, aí você possa entrar com as lentes e tudo mais, né? É aquilo, quando a gente vê, a gente não desvê. Então, a foto, eu tiro foto com câmera mesmo, profissional. Sim. A gente faz um escaneamento também. Então, quando eu mostro para o paciente, ele fala, gente, não acredito que eu preciso fazer isso, que está assim. Aí, eu falo, não acredita em mim, aqui, eu te mostro. E como que é o antes e o depois, na hora que a pessoa vê como estava e como essa satisfação momento, que você né? tem como uma profissional, mas principalmente a pessoa devolver aquela autoestima dele, né? Eu falo que esse é um dos melhores momentos, assim, quando a gente finaliza o tratamento. Porque é muito bom a pessoa chegar ali com toda aquela expectativa. Mas quando a gente finaliza, é assim, uma emoção tão grande, porque eu acompanho de fato o que acontece no pós. A pessoa ela chega de um jeito, às vezes retraída, e depois é outra pessoa, muito mais solta, leve, confiante para sorrir. Porque, de fato, quando a gente está conversando, é um triângulo, né? A gente olha aqui na linha dos olhos e o sorriso. Então, sim, o sorriso gera um impacto forte na nossa autoestima, na nossa presença. Então, eu acho que é muito satisfatório, assim, sabe, essa parte da odontologia. Natália, hoje você tem a sua clínica, então você lida com as dores das pessoas que chegam, talvez, né? Mas também você lida com as suas dores, porque você também é a gestora da clínica. Sim. Então você é a sua chefe, você organiza o financeiro, você que organiza tudo. Como é que é combinar tudo isso? Como é que é organizar tudo isso uma pessoa só? É uma loucura, porque a gente aprende muito sobre atender, sobre dores, né, como montar um plano de tratamento para um paciente, mas na hora que a gente chega no empreendedorismo, a gente tem aquela barreira, né, sobre se posicionar, sobre administrar, sobre como gerenciar tudo isso, tempo, disposição e coisas que eu nunca tive contato antes. Então, para mim, foi um desafio muito grande. E eu iniciei meio assim de supetão, né? Eu me formei, eu trabalhei acho que uns 8 meses com outro profissional e já assumi o meu negócio. Nossa. Então, eu era recém-formada. Claro, eu tive uma carga muito grande na época da faculdade, eu comecei a fazer estágio no primeiro ano. Entendi. Então, eu já tinha aquela bagagem de atendimento. Então, essa parte de gestão, de pessoas para atender, eu tinha uma segurança. Agora, para fazer a parte administrativa, foi assim, surtando. E aí eu tive o primeiro impacto da pandemia. Nossa, verdade. Porque fazia pouco tempo, né, que eu tinha iniciado a jornada de empreendedora e logo veio a pandemia. Aí eu me vi numa situação assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque vai fechar tudo, você não sabia quando que ia reabrir, como que ia ser. Aí bateu aquele desespero. Eu voltei a trabalhar CLT, fui para o hospital, que era uma segurança, eu já tinha estagiado lá, tinha as portas abertas. Resolvi ficar até eu conseguir ter uma visão de como iria fazer, mas mantendo a clínica, porque sempre foi meu sonho. E nesse processo, hospital e clínica, quando fechava tudo, ficava sem atender na clínica, aí ficava só no plantão no hospital. Aí depois as coisas foram flexibilizando, eu fui voltando para a clínica. Aí eu fiquei com dó de sair do hospital, porque a gente já era aquele apego, né? A gente que é profissional da saúde, a gente tem um carinho muito grande, né? Pelo que a gente faz, pelo nosso propósito, pela nossa missão. E aí eu tinha aquele certo apego. Eu falei, gente, se eu não deixar isso, eu não vou conseguir alavancar, né, o meu negócio. Então, eu preciso tomar essa decisão. Aí foi a primeira virada. Aí as coisas ainda não estavam fluindo muito bem, da forma com que eu esperava. Eu tinha feito uma grande conta para iniciar tudo e pego todos esses transtornos. Aí eu falei, gente, eu preciso de algo a mais, algo a mais. Aí as pessoas já tinham comentado comigo sobre a Adriele. Aí eu vim no Transforma Empreendedor do ano passado. Sentei e eu falei, meu Deus, eu não estou fazendo nada do que precisa ser feito. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Cheguei na clínica na segunda-feira, falei, bom, vou tentar colocar em prática o que eu aprendi ali. Aí eu comecei a me esbarrar nos primeiros desafios, que era me posicionar, sobre aparecer, né? Marketing. Aí eu falei, bom, não vou dar conta sozinha, eu vou para o Transforma VIP. Aí, quando eu cheguei no Transforma VIP, a Adriele falou, olha, você tem uma missão linda, mas você precisa aprender a cobrar. Você precisa aprender a se posicionar e a vender, senão você não vai conseguir sair da onde você está. E aí foi quando começou todo o processo. Olha aí. E hoje sou muito grata a Adri, que graças a ela, né, consegui encaminhar, me recuperar financeiramente e colocar em prática tudo aquilo que eu vi no Transforma. Daqui a pouquinho vocês vão subir ao palco, vão estar contando a história
história de vocês, a trajetória, essa transformação que vocês tiveram, né? E a gente tem visto realmente aí todo mundo que passa por aqui, o que a Adriele faz, o que o Transforma faz, todas as ferramentas para poder ajudar. Se você pudesse resumir em uma frase, sei lá, alguma coisa assim, a chegada dela na sua vida, na sua empresa, o que você faria? O que você poderia falar? A Adri, ela é incrível, né? Ela motiva a gente de uma forma que a gente nem acredita, assim. Então, ela vem com um olhar diferente que a gente não tem do nosso negócio. Às vezes a gente até tenta sair fora para olhar de uma forma diferente, mas uma pessoa de fora é diferente. Então, ela elabora caminhos ali que você não via antes. Então, foi muito importante isso para a Adri, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Então, eu gosto... A gente acha que a gente dá conta de tudo, né? Então, eu gosto de ver tudo, assim... Mas a Adri entrou para eu poder... Como que eu posso dizer? Direcionar, sabe? Delegar. Porque eu precisei delegar várias funções que eu tinha e não dava conta e as coisas não iam para frente. Então, a partir do momento que eu comecei a delegar, instruir outros profissionais para fazer, principalmente parte do digital, que é muito importante a nossa presença, só que eu deixava de fazer porque não tinha tempo, porque no meu tempo eu precisava atender, precisava fazer outras coisas, outras funções. Então, quando eu comecei a delegar, então a coisa foi fluindo e foi melhorando. E essa é uma parte complicada também que você passou, né? Na hora de largar o hospital, porque era uma coisa que você não queria, mas foi meio que necessário. Sim. E eu falo que foi decisório, né, por conta disso. Eu acho que a gente não tem como distribuir, né? A gente que trabalha com serviço e não com produto, a gente tem que focar em uma coisa. Sem isso, a gente não consegue crescer. E a gente tem que fazer escolhas, às vezes difíceis, mas a gente tem que escolher o nosso difícil. E, para mim, foi isso. Era o meu sonho, então eu tinha que deixar, né, o que eu gostava para focar no meu sonho. E a Adriele foi muito importante, né, nessas decisões que eu tive que tomar, até para a questão de me posicionar e saber onde eu quero chegar e como fazer isso. Ela é maravilhosa, não tenho nem como explicar tudo que ela fez. Parabéns pelo trabalho de vocês, pela dedicação que vocês têm, por essa transformação que aconteceu em relação à carreira de vocês, né? Daqui a pouquinho vocês vão brilhar lá no palco, tenho certeza, para poder contar a história de vocês, motivar, espelhar outras pessoas também a tomarem essas decisões difíceis que são necessárias para poder alcançar os resultados. São áreas incríveis que vocês trabalham, que ajudam pessoas a devolver aquela autoestima, a tirar uma dor, a cuidar de um momento tão difícil. Você que trabalhou durante a pandemia, a gente sabe o tanto que foi complicado essa área vamos dizer assim, a saúde estava daquele jeito. Então, só tenho aqui parabenizar vocês, desejar cada vez mais sucesso, muita saúde e que isso seja só o início dessa trajetória brilhante que vocês têm pela frente. Muito obrigada. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, tá com mais convidados aqui no Transforma Empreendedor, cobertura do No Ar com Hamilton Trevisan. Fica ligado aqui.
Fala, audiência, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui direto do Teatro Paulo Moura, trazendo as informações do Transforma Empreendedor 2025. Toda hora um bate-papo muito bacana. Daqui a pouquinho, todos que passaram por aqui vão estar também no palco, contando a sua trajetória e tudo aquilo que aconteceu nesse crescimento através do Transforma, né? Nossa convidada agora é a Carol. Ela é médica nutróloga, atuando aqui em São José do Rio Preto, também oferecendo a telemedicina, que é também uma coisa muito bacana que está todo mundo acompanhando aí esse crescimento, né? Ela iniciou aí o seu processo com a Adri em agosto e já no primeiro mês conseguiu atingir algumas metas profissionais interessantes, destacando-se na importância do crescimento adquirido para o conhecimento aí do seu trabalho. O foco da Carol hoje é unir a experiência, né, médica, tecnologia e estratégia para oferecer atendimento e qualidade com resultados concretos aos seus pacientes. Seja bem-vinda aqui ao nosso bate-papo. Obrigada, Milton. Tudo bem? Tudo jóia. Carol, como que você pode falar para a gente como que a telemedicina tem contribuído, né, para poder ampliar aí o atendimento e poder impactar mais pacientes? Bom, então, com o surgimento da pandemia, né, lá em 2020, nós, profissionais da área da saúde, sentimos essa necessidade, né? Houve-se essa demanda, né? E aí foi tudo normalizado, né? E é uma necessidade do paciente. O fato de ter que se deslocar, né, para ter um atendimento bom, de qualidade, muitas vezes é difícil, né? Sim. No Brasil existem algumas áreas mais remotas, né, que o paciente não consegue e não tem acesso, principalmente as especialidades, né? A gente tem uma noção rasa, né, do que a telemedicina pode ajudar e colaborar. Às vezes a pessoa não tem condições de ir, ela está na casa dela, acamada, alguma coisa nessa situação, então ela precisa, isso vem ajudar muito. Com certeza. Mas tem aquela pessoa também que hoje ela usa como uma falta de tempo, na correria do dia a dia, de não poder ter um consultório. Exatamente. Então já existiam essas consultas online, né, que você já contratava a pessoa, mas a telemedicina em específico, que você já pode ali mostrar o que vem acontecendo, resultados, os exames e tudo mais, muita gente ainda está se adaptando. Exato. Como que é esse mundo novo e como que você está vendo que as pessoas pós-pandemia elas preferiram aderir? A gente sabe que muita empresa, inclusive, hoje está mais no home office, não precisa ir tanto trabalhar, o pessoal prefere também para render mais, né? Como que você está vendo a aceitação do paciente nessa questão da telemedicina? A aceitação é geral, tá? Claro que tem o paciente que gosta de estar ali frente a frente, mas no pós-pandemia, Milton, as pessoas querem se cuidar. Elas viram essa necessidade de cuidar da saúde, do corpo, de tratar a obesidade, de estar bem consigo mesma, né? E a minha área atua particularmente nisso. Então, eu consigo atender o paciente, a gente consegue solicitar os exames, eu consigo ver os exames. Até a bioimpedância que eu realizo no consultório, eu consigo pedir para o paciente, vá em tal lugar que você vai conseguir realizar. E não tem perca da qualidade do atendimento, né? E as receitas também, a gente consegue passar tudo online. Os pacientes têm aceitado bem, gostado bastante dessa nova forma. Mas não é mais fácil para o cara dar um Leonardo também? Tipo assim, ele enganar o médico, por exemplo, que ele fala assim, você fez a dieta certinha, você organizou tudo certinho, deixa eu ver. Aí o cara não tem como pesar, não tem como falar o negócio na hora. Pega uma foto do Google e mostra, aqui, doutor, eu tô bem. Isso sim, mas quem quer enganar, engana tanto pessoalmente si mesmo, quanto... e engana a si mesmo, né? E não adianta. Quem enganar, a própria pessoa vai estar se enganando, né? Em relação a peso, por exemplo, vai fazer 6 meses agora que eu fiz a bariátrica. E tive uma mudança de vida, hábitos, quase 40 quilos, eu já eliminei, né? E eu até brinco, falava assim, gente, eu estava tão gordo, que eu perdi 40 quilos e continuo gordo. Então, assim, é meio esquisito esse negócio. Mas, realmente, a pessoa chega numa hora que ela vai ter que tomar uma decisão na vida dela, né? Sim. E eu acho que você já deve ter, tanto no presencial ou online, visto o jeito que o paciente chega até você. Sim. E às vezes sem nenhuma esperança, nada, porque não consegue, né, um acompanhamento, seja psicológico, alguma coisa nesse sentido. E o seu trabalho, ele é de salvar vidas, né? Exato. E, Hamilton, a gente tem que entender que o quê? Obesidade é uma doença crônica. Sim. Obesidade não é uma escolha, tá? E muitas vezes a gente ouve, é falta de força de vontade, mas só quem passa
pela obesidade, pelo tratamento, sabe o quanto é difícil, né? Hoje em dia tem muito preconceito em relação ao tratamento medicamentoso, tá, da obesidade. Seja tratamento medicamentoso, tratamento cirúrgico, tem um preconceito, né? Por isso que é um tratamento multidisciplinar. Tratamento médico, psicológico, treino, né? Um paciente obeso, dependendo do teu grau de obesidade, você não consegue ir na academia. Não, e ainda pode acontecer do cara ter uma lesão, machucar. Muitas mulheres, né? Mulheres na menopausa, a gente tem uma alteração hormonal importantíssima, né? E a mulher não se sente, vai, faz dieta e faz atividade física. Mas e aquela mulher? Você vai na academia, ela não se sente bem. Né? Então, psicologicamente, é uma doença que afeta, é uma doença que aumenta risco cardiovascular, que aumenta risco de morte, né? E o próprio bem-estar daquela pessoa. Você perde a tua autonomia, né? E tem umas coisas também que a gente percebe, né, doutora? Quando a gente percebe que realmente começa, né, a ver que é o seguinte: a obesidade é uma doença. Então, eu sou obeso, quer dizer que eu estou doente. Está doente. E por você estar doente, você precisa tomar um remédio. Quando você está com dor de cabeça, tem que tomar um remédio para dor de cabeça. Exato. Quando você faz alguma coisa, você precisa tomar um remédio para aquilo lá. Então, assim, seja um tratamento, seja uma injeção, seja uma bariátrica, alguma coisa nesse sentido, a pessoa ela tem que tomar a decisão de fazer. Exato. Né? Senão ela vai continuar doente e essa doença dela é pior ainda, porque ela vai pega uma outra doença aqui e já limita aqui, daqui a pouquinho a pessoa não sai. Guardadas as devidas proporções, a gente assiste aqueles quilos mortais do Dr. Nau, pessoas que não conseguem levantar da cama. E não tem mais estímulo para poder querer ir num trabalho, comprar uma roupa que não serve. Então ela mexe tanto por dentro, que arrebenta com o ser humano, quanto por fora, autoestima e tudo mais. Autoestima, isso. E todos, eu posso dizer que 100% dos pacientes que fazem tratamento para obesidade, eles têm um cunho emocional, tá? E a gente precisa tratar isso daí. E seja um bullying quando é na escola, da criança, e vem, né? Alguma brincadeira que um amigo faz. Exato. Então, você tem que ter uma cabeça bem direcionada para isso. Exatamente. Esse cuidado com a obesidade, vendo pelo lado profissional que você tem, você está percebendo que realmente o pessoal está um pouco mais atento com isso? Sem dúvida, tá? Sem dúvida. Seja pelo pós-pandemia, que as pessoas literalmente estão com medo de morrer, ficaram com medo de morrer. E o acesso às informações e o avanço no tratamento da obesidade, hoje em dia você faz uma aplicação semanal, as medicações, né? Sim. E a gente tem perda de emagrecimento muito significativa. Sim. E tá para chegar aí injeções mensais. Então, assim, o tratamento da doença avançou demais. O tratamento, as opções no tratamento das alterações hormonais da menopausa avançou demais. Então, é o acesso à informação atrelado ao desejo do paciente de mudança de estilo de vida que traz resultados, né? E buscar o atendimento especializado, o atendimento médico. Isso é importante. Então, a gente está falando aqui com uma pessoa que ela é especialista, ela é uma nutróloga, então ela vai poder te passar todos os caminhos, as ferramentas, tudo aquilo que você precisa para você chegar nos seus resultados, né? Ter uma qualidade de vida melhor, uma saúde bem melhor do que você está hoje. Tomar muito cuidado com o que você compra pela internet. Aqueles remédios são milagrosos, tomando 2 cápsulas por dia você vai perder, você toma uma cápsula que você emagrece dormindo, alguma coisa nesse sentido, que pode até ter um resultado ali na hora que você acredita, mas ali é coisa momentânea e depois não vai acontecer nada. E tendo um tratamento com uma especialista, com uma pessoa que vai estar te orientando e dando todo esse suporte, com certeza o seu resultado é bem melhor, né? E como que foi a chegada da Adriele na sua vida? Como foi que vocês se encontraram? Como que você conheceu o Transforma? Bom, eu sigo a Adri há uns 3 anos e minha mãe sempre ficava na minha cabeça, vai fazer o curso. Mas a gente nunca consegue separar o CPF do CNPJ, né, do PJ. Eu venho de um histórico de 3 abortos. Nossa. E pós-aborto, eu vi a necessidade, até foi aí que a Nutro entrou na minha vida, de uma mudança de estilo de vida, né? Tive que passar por um processo de mudança de hábitos, né? Por que eu não estou conseguindo engravidar? Vamos investigar o que está acontecendo, né? Tive alguns diagnósticos que justificavam essa dificuldade. Sim. E tive que mudar meu estilo de vida, né? Mudança da alimentação, atividade física. Graças a Deus consegui minhas 2 bebês, né? A Maria de 2,5 e a Rafa de 7 meses, né? E
Comecei no consultório esse ano. Só que a faculdade não ensina a gente a vender. Não basta eu ser uma nutróloga muito boa, ter o conhecimento técnico. Eu preciso atrair o meu paciente, eu preciso saber vender. E consegui... comprei o Transforma Empreendedor logo ali no primeiro lote. E conversando ali com a Rafa, com a Adri, namorei ela uns 2 meses ali. E comprei, entrei agora na turma do Transforma Você. Devorei as aulas de 10 a 15 dias. Boa. E já comecei a colocar em prática. E coloquei uma meta ali e consegui, dentro de menos de 30 dias, mais que triplicar a meta. Olha só. Então, foi um resultado maravilhoso. E é uma coisa que realmente faz toda aquela diferença, né? Porque você já sabe o que você fazer, mas as coisas às vezes não andam. Exato. E tendo alguém para te direcionar e chegar nos objetivos, mostrar realmente assim, ó, você tem potencial, o seu trabalho é bacana, o que você faz dá resultado, vamos organizar aqui e as coisas acontecem. E hoje, daqui a pouquinho, você vai estar no palco também falando um pouquinho sobre tudo isso. Queria parabenizar o seu trabalho, tá? Essa resiliência que aconteceu toda em relação à sua vida, né, pessoal, e que você tenha cada vez mais saúde e sabedoria para poder continuar fazendo esse trabalho tão incrível, ajudando a salvar vidas, né, porque a gente fala que a obesidade, realmente, a pessoa ela está a um passo de fazer com que as doenças aconteçam, a obesidade já é uma doença e piora. Sim. E sucesso sempre para você. Obrigada. Tá bom? Foi um prazer. Prazer é todo nosso. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no ar com a Hamilton Trevisan, direto do Transforma Empreendedor 2025. Fala, audiência, estamos de volta por aqui, direto do Transforma Empreendedor 2025, acompanhando tudo que de melhor está acontecendo nesse grande evento. Mais uma vez, o No Ar trazendo aqui convidados especiais e que daqui a pouquinho vão estar no palco, contando a sua história, a sua trajetória e tudo que vem acontecendo desde que eles entraram aí para o Transforma, tá bom? Agora estamos aqui com o Cadu e também a Nanda, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Cadu, gostaria que você se apresentasse, falasse para quem está nos assistindo aqui, quem é o nosso querido Cadu KDU. Vamos lá. Eu sou o Cadu, eu tenho 30 anos, eu sou casado e eu sou estrategista de tráfego pago. Então, em resumo, muito rápido, eu ajudo o empresário, o empreendedor, a escalar o negócio dele, a ter mais cliente com o tráfego pago em si, que é uma das estratégias que a gente tem no digital. Que é tão importante hoje em dia, muito fundamental para o pessoal crescer no digital, né? Muito importante. Hoje tráfego a gente fala que hoje já é uma coisa que todo mundo precisa, já é algo que não é mais, será que eu preciso? Não, hoje tem que fazer. Não tem como. E a Nanda Longo está por aqui também, conheço ela só pela internet, já comprei coisinhas lá também, muito bacana a loja. Ela vai fazer um resumo também, quem é a nossa querida Nanda? Eu sou a Nanda, hoje empreendedora, né? Estou à frente da loja Espírito Santo. Tá ligado, né? Beleza. De novo, começa? Pode.
Meu nome é Ananda, eu estou à frente agora como empreendedora, né, da loja Espírito Santo, que é uma loja de artigos católicos em São José do Rio Preto. E eu comecei a empreender há 1 ano e meio. Antes eu era financeiro de uma indústria, CLT, durante todos esses anos, né, antes da loja. Sou formada em administração e ciências contábeis. E aí, de 2 anos para cá, dei a virada de chave para virar empreendedora e abrir o meu próprio negócio. Uma empresa sensacional que a gente vai falar mais aqui. Falar em CLT, você não quer mais ser CLT, né? Você estava você já estava enjoado disso. Não, chega. CLT tava me prendendo lá, abri. A gente conversou, deu tudo certo. E ela tinha uma visão de futuro que eu não conseguia ter quando eu era CLT. Entendi. E aí ela falava, Cadu, você é bom no que você faz. Queima esse barco do CLT que vai dar certo. Então, tchau, CLT. Hoje em dia, a rede social, a gente vê o crescimento fundamental, né? A gente tem, por exemplo, a Nanda que tem a loja dela. A gente sabe que se a pessoa não tiver hoje no digital, a loja vai sumir, ela não vai conseguir oferecer tudo aquilo que ela tem dentro da loja. Às vezes a loja é bacana, às vezes o produto é legal. O gerenciamento em relação ao Instagram também é legal, mas não vai para frente, não vai para trás, não tem aquele impulsionamento. E às vezes quando a pessoa vai tentar fazer sozinho o tráfego dela, ela também não consegue. E aí surge o Cadu, que é o especialista no negócio. Eu sei que para cada empresa, para cada produto, para cada Instagram, para cada YouTube, tem uma plataforma certa, alguma coisa certa para você poder fazer. Quando o empresário chega até você, quando o seu cliente, quando ele vai até você, ele te procura, ele mostra as dores que ele tem do comércio dele, alguma coisa nesse sentido, muitas vezes a gente fala que é um gasto. E, na verdade, ali nada mais é do que um investimento para você ter um retorno. Como que você consegue explicar isso para a pessoa que talvez ela é meia neutra, ela não vive nesse mundo digital? Tá, eu acho que o jeito mais fácil assim, de explicar para essa pessoa que ela ainda entende como um gasto é trazer para a realidade dela o que pode acontecer com o tráfego. Então, muitas vezes, hoje a gente tem comércios que às vezes estão dentro de um centro empresarial que ninguém passa na frente, não sabe o que está acontecendo. E com o tráfego a gente consegue mostrar o que ela vende, o serviço que ela oferece para outras pessoas. Então, de maneira muito simples, o que você está buscando? É cliente? Então, calma aí, a gente vai levar o cliente até você. O que você está buscando? É visibilidade, é autoridade, é construir um posicionamento? A gente, dentro do tráfego, vai construir uma estratégia para fazer isso até a pessoa chegar do jeito que ela quer, de maneira muito simples. E aí, quando ela começa a ver que o negócio está dando resultado, ela fala, é isso aqui mesmo, então. E aí, muitas vezes, o pessoal começa por conta e não sabe as possibilidades que tem. Então, não sabe o que está fazendo, não sabe se está certo, se está errado. Quando a gente chega com o entendimento, com a estratégia e mostra isso para o pessoal, eles falam, nossa, devia ter começado antes. Sim. Então, essa é um pouquinho do que a gente tenta levar. Porque, às vezes, o cara tem um produto bacana, a empresa é legal, mas o concorrente dele está crescendo com um produto inferior, né, uma qualidade bem inferior, e ele fala, mas, poxa vida, por que o cara tem esse resultado e eu não tenho, né? Hoje, é o trabalho que é feito. Hoje eu falo que o tráfego, se você não está fazendo, o teu concorrente está. Tá. Então, isso aí tem que ter. Hoje é um negócio que o tráfego a gente coloca para dentro da empresa, independente do objetivo que você quer. A gente vai traçar uma estratégia, vai fazer algo que vai ajudar o teu negócio. Então, de maneira muito simples, tem várias possibilidades e tem muita coisa que dá para ser feita. Show de bola. Ananda, a gente sabe que ser empreendedor no Brasil não é fácil, né? São muitos impostos, é uma carga tributária muito grande, cada dia surge uma coisa nova e você está numa área, né, num comércio específico, num nicho específico. Sim. Aqui mesmo em Rio Preto a gente sabe que tem várias lojas, mas eu vou falar para você uma experiência que eu tive com você. Não sei se é com você ou com alguém que estava na loja. Eu, em outubro agora, eu vou fazer a renovação, né, que eu sou consagrado. E eu queria ter uma cadeia maior. E em todas as lojas que eu entrei em contato, cara, foi muito frio o negócio, assim. Não tem essa aí, não tem. Não, eu só tenho essas aqui, só tem desse jeito. Não sei se foi você ou a pessoa que estava atendendo, ela entrou em contato com o fornecedor para ver se ele tinha uma cadeia maior para poder vender. Então, isso eu fiquei muito feliz mesmo, com esse jeito da pessoa atender o cliente. Olha, eu não tenho aqui, mas deixa eu ver se eu consigo. Você tem uma foto? Eu mandei a foto. Olha, essa eu não encontrei, conversei com o fornecedor, conversei com outro. Esse cuidado
faz uma diferença muito grande para quem está comprando, seja qualquer produto que seja, né? Assim que você for fazer. Então, antes de tudo, parabenizar pelo trabalho que vocês fazem. A loja é linda e o Instagram também. Dá vontade de comprar as coisas pelo Insta que ela posta, a maneira que ela posta as orações. Como que está sendo essa visão agora como empreendedora, há pouco mais de um ano, né? À frente do seu próprio negócio, tendo que conviver com pessoas, fazendo as vendas, atendimento, e tem que estar na área do digital também. Muito legal esse feedback que você me trouxe, porque realmente quando eu estudei para abrir um negócio, e eu tenho muitas dores, eu não era vendedora, eu trabalhava fechada, né, com números. E isso era a minha maior dor, assim, e quando eu já iniciei com a Adriele, porque eu não tinha essa noção. Mas é a continuação do meu dia a dia. É a minha fé, é o que eu vivo. Então, a loja é o que eu vivo diariamente. Fora da loja, eu também vivo minha fé. Eu também vou à igreja, eu também sirvo. Então, eu vivo aquilo ali. E eu sei que todo mundo que procura a loja, procura com propósito. E a loja tem esse propósito de evangelizar. Então, se a pessoa está procurando algo específico, a gente vai tentar atender ela da melhor maneira possível. Porque, às vezes, a pessoa... muitas histórias que passam pela loja. Sim. Então, a sua é da pulseira, mas tem pessoas que fizeram uma novena de um santo que ela nem conhecia, mas que alcançou uma graça, e ela vai na loja e ela conhece o santo, ela vê a imagem, ela procura. Então, tem uma história, tudo tem uma história. E a loja não chama Espírito Santo, não é à toa, né? Porque foi com o sopro do Espírito Santo que a gente idealizou e fez que acontecesse. E é uma dificuldade para a minha rede social, porque eu tenho um perfil mais fechado. Estou na loja, adoro atender na loja, mas o Instagram ainda... Mas eu tenho a ajuda do Cadu e do João, que grava comigo, porque chegou um determinado momento que eu já não conseguia mais fazer tudo sozinha. E aí chegou a fase de ter que contratar alguém para me ajudar. E o tráfego realmente, né, falando em rede social, o Instagram é a vitrine da loja. A loja... é bem localizada, a loja é bonita, a loja, a gente faz de tudo, né? Escolheu tudo com muito carinho, mas ela não é vista e não alcança como alcança pelo Instagram, né? Hoje a gente faz envios para fora, hoje a gente tem o e-commerce e vários clientes de outros estados que compra e renova, faz sua compra novamente com a gente, pelo atendimento, pelo carinho, pela qualidade. E paga frete, que talvez poderia estar comprando na mesma cidade, mas faz questão de comprar com a gente pelo atendimento. Sim. E isso graças às redes sociais, né? O nosso Instagram. E, Cadu, é uma coisa interessante, porque assim, o nicho que ela tem é específico. Né? Por exemplo, só o católico vai comprar um santo, né? Alguma coisa nesse sentido. E, às vezes, a pessoa ela chega e fala assim, eu nem vou procurar o Cadu, cara, porque o meu nicho é específico também. Quem for comprar tem 4 lojas na cidade, 5 lojas na cidade, vai ver qual que é a mais próxima, ou quem atendeu o telefone primeiro. Essa é uma visão completamente... não existe, né? Porque você tendo um nicho específico, ainda mais você vai ter que colocar a sua loja em, vamos dizer assim, evidência. Porque ali você tem poucas pessoas e talvez, como você falou, né? Se você não está no tráfego pago, o seu concorrente está. Eu falo que quanto mais nichado a pessoa o negócio mais difícil é de você atingir o teu público. Só que, às vezes, isso pode ser levado como uma vantagem também, porque a partir do momento que você é nichado, por exemplo, a parte do católico, o que acontece? A comunicação fica muito fácil, porque a pessoa já entende aquilo, ela já procura por aquilo. E aí as estratégias que a gente faz para quando é nichado, às vezes é até mais simples do que um negócio muito amplo, porque o amplo você vai falar com todo mundo, e aí você não consegue, às vezes, dar uma filtrada no que acontece. O nichado já é diferente. Você consegue ali, já por ser nichado, falar diretamente com aquele público. Porque já é dizendo assim, um produto que já tem um público específico para poder encontrar ele. Você só tem que fazer com que os dois se encontrem. Você faz a conexão entre o que o pessoal procura e aonde ele vai comprar. Aí você coloca um na frente do outro. A gente sabe que existe um propósito naquilo que você faz, né? Que eu acho sensacional, eu acho que é isso também, é o que a gente faz aqui, né? E a gente está vendo um boom que a Igreja Católica voltou, principalmente em relação aos jovens, né?
E isso faz com que também os produtos sejam mais direcionados aos jovens. Se é uma pulseira colorida, é uma outra coisa nesse sentido. A gente nunca viu tanto acampamento que está acontecendo agora, tanta coisa, realmente o jovem vendo que é através de Deus que as coisas vão poder mudar. Como que você vê esse crescimento e principalmente a questão do jovem voltar para dentro da igreja? A Igreja Católica, ela está muito viva, né? Sim. E está em ascensão, graças a Deus, a gente fica muito feliz. Eu sempre fui católica, nunca tive outra religião, nasci na Igreja Católica. E eu sou do acampamento, né? Eu fiz acampamento há um tempo atrás, e realmente ver os jovens engajados nesse meio e se dedicando é muito. Eu falo assim que se for isso quando eu era jovem, aí 20 anos atrás, eu teria crescido diferente. Eu cresci na Igreja Católica, sim, mas eu estaria muito mais sabendo mais e vivendo muito mais a fé mais católica. Ativa na igreja. Porque eles têm uma sensibilidade e uma responsabilidade tão jovens quanto a igreja, quanto a fé deles, mais do que a gente, porque eles têm a recorrência de se confessar, eles têm a recorrência de rezar o terço, e isso eu fui aprendendo ao longo dos anos, né, da vida. Mas eles estão muito, e isso é muito bom, porque um lado a gente vê a Igreja Católica e os jovens tão introduzidos, e aí a gente vê a outra realidade daqueles que não estão introduzidos. E isso quando a gente para olhar o que está acontecendo fora, né? É preocupante demais, porque são ideias e valores muito distorcidos, né, do que a gente foi criado, do que a gente de caráter, de família e tudo isso. Então eu fico muito feliz. E eu amo atender eles quando eles vão na loja, porque eu aprendo com eles e é maravilhoso. E é muito bom ter isso, né? Porque hoje você tem uma loja, seja online ou você vai lá também para você ver o espaço, que você tem esses produtos direcionados ao jovem também, que é mais fácil do que ele pegar, talvez, e falar assim, eu tenho um terço, por exemplo, eu uso um terço que é da minha avó. Mas é assim, ele era da minha avó, então para mim significa. Sim. Eu tenho uns 30 terços em casa, né? Mas esse aí é um especial. Mas às vezes, assim, se você der um colorido pro jovem, um beracá que ele faz, um lugar que ele faz, ele fala, pô, que legal, fizeram para mim, eu vou lá, vou estar junto. Parece que agrega mais e deixa ele mais solto, né? E hoje eles querem estar próximos, sim, de jovens da igreja. Então, eles querem estar nos eventos da igreja, e aí eles, sim, querem estar com a camiseta do evento, eles querem... É isso aí. E está na moda dos católicos. Agora, em Ascensão, Carlo Acutis, que foi nosso novo santo, São Carlo Acutis, que é o intercessor deles. E é muito bonita ver a história do Carlo Acutis e ver esses jovens caminhando também a santidade como ele fez. E é o primeiro santo da era da internet, né? O primeiro santo milênio. E é o primeiro que a gente vê a história viva, exatamente, né? Que aconteceu agora, que vê os recente, pais falando, né? Recente, muito bom. Ô, Cadu, para quem vai assistir esse corte depois, esse pedacinho, para quem vai depois te ouvir no palco também, seja uma pequena empresa, o cara está começando agora, alguma coisa nesse sentido, que conselho que você dá para ele? Pô, minha empresa está começando agora, eu tenho 35 seguidores, o que eu posso fazer? O tráfego pago é para mim? O que você pode falar para as pessoas? Tráfego pago é para todo mundo. Então, se você quer crescer o teu negócio, você quer escalar ele, você quer dar visibilidade para o teu produto ou para o teu serviço, você precisa de tráfego pago. Então, o que ele precisa fazer é, primeiro, pensar quem é o cliente dele, entender aquilo que ele está oferecendo, para a gente junto montar uma estratégia de como que a gente vai fazer aquilo que ele precisa. Então, o objetivo dele é crescer seguidor, a gente vai trazer uma estratégia para isso. Meu objetivo é ter a loja que eu vendo online, a gente vai fazer uma estratégia para isso. Eu quero alcançar eu quero ter um alcance melhor na minha cidade, porque eu vendo só para fora e não vendo aqui. A gente vai fazer uma estratégia para isso. Então, o que ele não precisa ter é medo. Ele tem que fugir do medo ali de que tráfego pago é complicado, porque não é. É algo que hoje já é um meio mais democrático ali da maneira conseguir crescer o negócio dela. Sim. Então, ele tem que começar. Tem que dar o primeiro passo,
uma coisa que a gente fala é começa porque o teu concorrente já está fazendo. Já está fazendo. Então, de maneira muito simples, é traçar uma estratégia, entender quem é o cliente dele, para de maneira muito certeira a gente conseguir levar aquilo que ele oferece para aquela pessoa que precisa. Daqui a pouquinho os dois vão estar lá no palco contando aí essa trajetória, um pouquinho sobre a vida deles. Aqui foi só um bate-papo inicial. Eu queria só para a gente fechar, vocês falarem da importância do Transforma na vida de vocês, né? Como foi a chegada da Adriele e como vocês conseguiram agregar tudo aquilo que ela fez e compartilhar tanta coisa legal. Tá, a Adri, para mim, ela foi fundamental na onde eu estou hoje. Exatamente 1 ano atrás, eu estava pedindo demissão da CLT porque eu já prestava serviços para ela, só que ainda como CLT, e eu estava fazendo a campanha do Transforma, de tráfego, e, eu estava num mundo vivendo o CLT e vivendo o mundo do empreendedor, e a minha cabeça bugando, assim. E a Adri sempre falando, Cadu, confia em mim, eu estou tendo uma visão de longo prazo que você não tem. Então, acredita em mim, dá o passo, Deus vai dar o chão, eu vou te direcionar, vamos junto. E aí, pedi demissão do CLT, hoje faz 1 ano certinho, então ela foi fundamental, tanto na minha tomada de decisão, quanto no direcionamento das coisas, no que fazer, como fazer. Então ela é... Boa, sensacional. Totalmente, assim, fundamental. E para você, Ana? Eu já conheci a Adri pelas redes sociais, pessoalmente pelas redes sociais, então eu já tinha vindo no primeiro Transforma Empreendedor, quando ela fez, e já saí daqui com que eu queria realmente empreender, mas a gente tinha ainda alguns pontos a ser resolvidos, né? E aí, quando eu decidi, fui falar com ela, que eu decidi, ela falou, Nanda, pede demissão, vai dar tudo certo e eu te ajudo. E aí eu abri a loja em fevereiro, em março eu comecei na mentoria online de 1 ano com ela, no Transforma Você. E aí foi quando o Instagram da loja começou a crescer, precisei contratar o marketing, contratar o tráfego, e isso tudo orientado por ela. E ela tirava as dúvidas e tudo que mandava para o suporte, não consigo vender, me ajuda. Falava para a Rafa, mandava lá o que eu tinha que fazer. E aí agora a gente está com ela num projeto, já tem 2 meses, a gente fechou um presencial com ela para fazer a expansão da nossa loja e crescer ainda mais. Show! Parabéns pelo trabalho de vocês aí, por essa trajetória sensacional, inspiradora, porque hoje vocês vão estar no palco falando para muita gente que vai estar acompanhando e que talvez o ano que vem vai estar aqui também para poder falar, né? O seu trabalho ele é excepcional, ele é fundamental para que empresas, produtos possam realmente ganhar corpo e possam aparecer, né? Então, parabéns por isso. O seu trabalho eu nem falo nada, porque, pelo amor de Deus, né? O atendimento que eu tive lá foi sensacional. Que Deus continue pavimentando a estrada de vocês, com principalmente muita saúde, muito sucesso, e que vocês continuem esse trabalho sensacional de vocês. Amém. Tá bom? Obrigado de coração. Daqui a pouquinho a gente volta com mais convidados aqui direto do Teatro Paulo Moura. Transforma Empreendedor, essa cobertura completa do No Ar com Hamilton Trevisan. Aguenta aí.
pessoal, estamos de volta por aqui, direto do Teatro Paulo Moura, acompanhando aqui o Transforma Empreendedor 2025. Cara, é toda hora uma história diferente, uma inspiração para a gente que está acompanhando esse programa, fazendo parte desse programa desde o ano passado. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Agradecer mais uma vez aqui a St. James Barbershop junto com a gente hoje, além dos nossos patrocinadores habituais, e também o Dr. Cassiano Moretti junto com a gente por aqui nesse episódio especial. Estou aqui com um casal, o ano passado já conversei com a Vanessa Garcia e o Lucas está por aqui hoje também. A Vanessa, cara, de um ano para cá eu acompanho ela nas redes sociais. Foi um boom, um negócio assim, que a mulher veio aqui com vergonha de falar e de repente ela pega a câmera e vai para tudo quanto é lugar e grava. Então, desde já agradecer a presença de vocês e parabenizar por esse boom que vocês estão dando na internet. Conta um pouquinho pra gente aí como que tá sendo esse lado agora virtual da Vanessa Garcia. É, isso mesmo. A gente tem que ficar no Instagram, né? Ficar fazendo os vídeos. Como que eu trabalho com imóveis e às vezes fica tudo muito engessado, como que a gente vai fazer algo diferente para chamar a atenção do cliente? Então, aí a gente faz vídeos ou alguns vídeos mostrando as parcelas, alguma coisa para chamar a atenção. Então, assim, a gente tem que encarar, né? Não tem jeito. E hoje em dia a gente está vendo um crescimento muito grande, quer dizer, sempre foi muito aquecido, né, o cenário imobiliário aqui de Rio Preto. Mas de uns tempos para cá a gente não está vendo mais espaço. Você anda pelas avenidas aqui, outro dia eu estava brincando com um amigo meu, falei, cara, fui dar uma carona para uma pessoa, ela falou, eu moro atrás do shopping. Falei, mas que shopping, tal. Cara, tem um condomínio perto do Iguatemi que eu não conhecia. E fica ali ao lado. Eu falei, cara, que condomínio lindo, que coisa linda. Não tem mais para que lado correr. Cada dia que você vai, você passa um dia, um prédio já está levantando, né? E cada dia que a gente vê essa situação, você já fala assim, será que é hora de investir? Será que é hora de comprar? Será que a gente vai sair do aluguel? Será que a gente compra na planta? Será que a gente já compra um imóvel desse jeito? E você tem esse trabalho de orientar essa pessoa, esse cliente, a ver o que é melhor para ele. É verdade, sempre e é o trabalho existe. De poder, como se diz assim, colocar na cabeça dele, você está com grana? Não está? Isso aqui você pode investir desse jeito, outro não. E a gente tem visto que o pessoal está realmente vendo que o imóvel é o melhor negócio. É verdade. A gente faz, né, todo esse trabalho para o cliente para mostrar que muitas vezes o valor que ele paga de aluguel é o valor que ele vai pagar da parcela dele do imóvel. Muitas vezes as pessoas têm medo mais da entrada, mas a entrada as construtoras dividem. Tem construtora que divide até em 180 vezes a entrada. E às vezes você vai comprar na planta, demora para poder ficar pronto, dá tempo de você pagar a entrada. Não é? Aí também para investidor. Às vezes o investidor tem um pouco mais de receio mesmo, só que a gente faz todo o trabalho apresentando o que ele vai aplicar, o retorno dele, porque esse é o nosso trabalho, mostrar como que Rio Preto está crescendo, né? O que virá não só crescendo de empreendimentos, mas de crescendo de comércios, coisas diferentes chegando aqui na cidade. Isso, até um momento que nós estamos vivendo hoje, que seria a taxa de juros mais elevada, o que a gente tem conversado até com os próprios investidores, o que eles têm optado? Eles deixam o seu patrimônio investido, está tendo um rendimento legal na Selic, nos seus investimentos lá, e eles tiram o lucro, o rendimento mensal que eles têm e faz um fluxo facilitado de acordo com essa retirada deles, né? Então é uma forma inteligente de potencializar os rendimentos que eles têm. Porque às vezes a pessoa tem uma grana lá, né? Ela fala assim, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Será que eu vou aplicar? Será que eu vou comprar uma ação? Alguma coisa nesse sentido? E ela comprando um imóvel, ela investindo nisso aí, principalmente hoje em dia a gente vê localizações aqui em Rio Preto que hoje está custando isso aqui, daqui a um ano praticamente dobrou o preço. É isso mesmo. É absurdo isso. E né? Às vezes a pessoa não está nem pagando o valor total do imóvel. Sim. Ela paga o quê? Um exemplo, 30% dividido em todo o período de obras, igual o Lucas falou. Pagando como? Parcelado, então ela não tirou o dinheiro que está aplicado. Porque muitas vezes a gente entende, poxa, a Selic está mais alta, deixa eu deixar meu dinheiro aplicado. Então você consegue aplicar também lá e também aplicar no imóvel. Ô Lucas, e tem uma coisa também, né? A gente olhando pelo lado de Rio Preto, tá emendando tudo, né, cara? Tá emendando Rio Preto, Mirassol, Badi, as cidades todas aqui, inclusive alguns lugares que você vê que você achava que não tinha prédio, você chega lá em Badi, já está construindo um prédio, outros lugares também, e os condomínios cada vez mais crescendo. E além de mudar o cenário de venda, mudou bastante quem está comprando imóvel. A cabeça de quem está comprando imóvel. Hoje você tem pessoas que ela está sabendo melhor investir, né?
ou quando ela não sabe, ela procura especialistas para poder orientar e não compra qualquer coisa, como era antigamente. Isso é verdade, porque aí a gente consegue, como a gente trabalha com todos os empreendimentos, a gente até fez um mapa colocando todos os empreendimentos, né, para conseguir nortear a pessoa. Então, a gente tem essa parte agora de empreendimentos, né, que a gente vende, também tem a parte da construção do Lucas agora com a gente na imobiliária. Sim, eu até trabalhava em um outro lugar, saí para estar à frente junto com a Vanessa, não fico na parte de vendas. Sim. Eu fico mais na parte de gestão, ajudando ela nisso, e eu sou engenheiro civil, eu toco essa parte da construtora também. Então, atualmente, nós estamos executando um imóvel e na hora que ele estiver pronto, nós vamos vender. Então, nós temos esse braço que, no futuro, aí, a gente pretende incorporar e tá aí. Que já é uma coisa também que, por exemplo, se de qualquer maneira você precisar de alguém que fizesse isso do seu lado. Sim. Tendo alguém que é sócio, marido e tudo mais, é mais fácil, né? Facilita mais. Poder trabalhar o dia a dia. Isso é verdade. Hoje em dia a gente percebe também, como que você vê? O pessoal está comprando mais na planta, o pessoal hoje ele gasta mais para poder investir, já pega algo que já está pronto. Como que está hoje em dia em relação a isso? O que eu estou vendo muito são investidores aplicando, igual ele comentou, eu estou com o dinheiro aplicado, vou pegando a rentabilidade e vou aplicando, porque como que Rio Preto está crescendo muito, ele tem um potencial muito grande de valorização desse imóvel. Só que é também, muitas vezes, comprando para moradia também. Por exemplo, a gente atendeu uma cliente essa semana que ela paga 3,5 de aluguel. A parcela dela ficou 4,5, ficou R$1.000 a mais. Só que a parcela dela vai diminuir. A última vai ser R$1.000. E o aluguel vai ficar aumentando. Então, veja só a diferença que é a parcela do aluguel. É até um erro quando as pessoas param para comparar aluguel e financiamento, as pessoas olham o valor de hoje e elas esquecem o valor, a importância que tem um tempo nisso. Claro. Então, por exemplo, é isso que a Vanessa falou. E daqui a 5 anos, que valor que vai estar esse aluguel dela? Cara, e 5 anos está voando, né? Esse ano 2025, pelo amor de Deus, já tá terminando. E valoriza muito. Às vezes a pessoa fala assim, vai subir, sei lá, IPTU, alguma coisa. Quem vai sofrer não vai ser o proprietário, é o inquilino que a pessoa vai repassar. Repassado, né? Vou fazer uma propaganda de graça numa empresa aqui, que esses dias eles fazem anúncio na rádio lá, e eu fiquei surpreso como que funciona que a FAJ. Eles fizeram alguns lançamentos que foram vendidos em minutos, né? E eu vejo assim, quando na vida que eu passava ali pela Prisciliano Pinto, por exemplo, que eu ia imaginar que ia ter um sorro ali, que ia ter você em nunca 24 imaginava. minutos. Você pensava ali, ali o cara vai comprar, ele vai montar uma loja, o cara vai comprar, ele vai montar um supermercado, mas você nunca imaginou na sua vida que pertinho do centro, ali, Basílica e tudo mais, vai ser construído um prédio. Então, por onde você olha, está nascendo alguma coisa todos os dias. É um mercado que não para nunca. E você vendendo em 34 minutos, o outro vendeu em 27, e agora vai ser um outro lançamento. A gente percebe que o pessoal já fica na expectativa para poder comprar, investir e poder ganhar dinheiro. Agora o que acontece? Até um cliente chegou e falou assim, Vanessa, já pega a minha documentação aí, porque vai ter um lançamento de estúdio ali perto do Iguatemi. Eu falei assim, imagina, se lá, na Boa Vista, vendeu em 24 minutos, imagina aquele do Iguatemi. Eu não faço... E Vanessa, é uma coisa também legal, né? Porque hoje em dia a gente vê que Rio Preto é uma cidade que ela agrega muita gente. Sim. Então, não só quem mora aqui já tem sua casa, tem os seus investimentos, mas, tem eventos, congressos e várias coisas. Hoje, você tendo um estúdio, você pode alugar para um universitário, alugar para quem viaja ou trabalha aqui e vai embora no final de semana. Então, é uma coisa que está começando a ganhar um corpo maior também do que era antigamente, né? O que acontece? Muitas pessoas, às vezes, sentem um receio de investir em estúdios, né? Apartamentos de um dormitório. Mas, assim... é um investimento muito certeiro. E na verdade, assim, a maior parte das vendas que a gente faz de estúdio são para pessoas de fora da cidade que sentem essa dor. A pessoa fala assim, olha, eu venho em Rio Preto, eu não acho hotel, eu venho em Rio Preto porque, por exemplo, na minha cidade não tem um especialista médico. Então eu tenho que ir com a minha mãe, com a minha mulher, e eu não tenho lugar. Então eles compram como ponto de apoio e investimento. E a época que ele não vem também ele aluga, então ele vai ganhar dinheiro e vai se mantendo sempre. E é o que a gente trabalha vendendo, só que a gente também investe, então a gente consegue passar até os números reais nossos para o cliente. Você investiu, foi isso? Porque uma coisa é contar caso de algum cliente, né? Outra coisa é contar um caso nosso, então a gente também faz esse investimento, principalmente em estúdio, a gente investiu em estúdio também. Eu queria parabenizar vocês, esse trabalho bacana que vocês fazem aí. Antes da gente encerrar
que daqui a pouquinho eles vão estar contando isso tudo lá no palco, a trajetória deles e tudo mais. Eu queria que vocês falassem sobre a Adriele na vida de vocês, como que foi o Transforma Empreendedor na vida de vocês. Sim, a gente conheceu ela já faz 3 anos. Na verdade, o primeiro contato foi por um tráfego pago. Viemos num evento igual está acontecendo hoje. No primeiro, né? E no dia desse evento eu falei para a Vanessa, falei assim, olha, você vai ter resultado e ano que vem você vai estar em cima do palco. Olha aí, cara. E foi isso que aconteceu no outro ano. Mas não foi simplesmente só falar, a gente fez. Porque Sim. acabou o evento, a gente comprou o Transforma VIP, que é uma imersão de grupo. Então foi muito benéfico para a Vanessa. Com certeza. Né? E nós colocamos em prática, crescemos. No outro ano a Vanessa estava. No outro ano, que foi ano passado... Finalzinho do ano, né? No final do ano eu já saí da empresa, que a Adriele falou, olha, agora você precisa sair da sua empresa, porque a gente contratou um outro produto, que era um acompanhamento já de perto da nossa empresa. Então a Adriele falou, Lucas, você precisa sair, colocar... E, a Adriele foi muito importante por conta de tudo isso, né? A Adriele colocava metas, né? Ela falava assim, então vamos lá, quando você bater essa meta, vocês dão o próximo passo. Nós sempre batíamos a meta, dobrava a meta e ficava na mesma. Até que teve um mês que falou assim, Lucas, se você não sair, o negócio não vai acontecer. Foi o que aconteceu. Ele saiu, aí depois, igual ele falou, no final do ano a gente contratou a mentoria, né, de perto, e que a gente vai abrir agora o nosso ponto físico da imobiliária. Sim, que é outra coisa também que a gente estava prorrogando cada vez mais. Aí a Adriele colocou uma meta, a gente bateu a meta e agora... Que é um diferencial também, né? Você poder atender ali, mostrar tudo. Sensacional. Parabéns para vocês, de verdade mesmo. O ano passado a gente bateu um papo rapidinho, já sigo você nas redes sociais, eu vejo também a evolução, a maneira que você fala é fácil. Eu sei também que esse trabalho, você ter que sair do seu emprego para poder se juntar, é uma decisão difícil de fazer, mas, a gente vê vocês dois juntos, a gente só imagina vocês crescendo cada vez mais, que Deus possa abençoar muito grandemente a vida de vocês tenham mais sucesso sempre. Amém. Tá bom? De verdade mesmo. Muito obrigada, viu? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Transforma Empreendedor aqui no Ar com a Milton Trevisan. Sai daqui não, hein? Fala pessoal, estamos de volta por aqui direto do Teatro Paulo Moura, trazendo tudo que de melhor está acontecendo no Transforma Empreendedor 2025. Essas duas mulheres maravilhosas que estão aqui, daqui a pouquinho vão estar no palco contando também a vida delas, a trajetória e tudo que de melhor está acontecendo, principalmente depois que passaram pelo Transforma. A Bia está por aqui, que é fotógrafa, e temos também aqui a Ju Pisoli, que está junto com a gente e vai falar um pouquinho sobre a sua profissão também. Ô Ju, inclusive queria começar com você, que a gente fala muito sobre essa questão, né? Você que é especialista em relação aqui à consultora de amamentação, também fisioterapeuta e tudo mais. A importância desse trabalho hoje em dia, nos dias de hoje, principalmente para quem está pensando em ser mãe, para quem já está ali, né, na gestação, a pessoa já fica naquela preocupação e às vezes a pessoa nem se dá conta da importância que é ter uma profissional do seu nível para poder ajudar nessa hora tão especial.
Milton, um prazer estar aqui. E eu falo da minha profissão, eu trabalho desde a gestação, porque é essa educação mesmo da mãe se conscientizar que uma amamentação não é fácil, uma amamentação não é brincadeira. E quando eu tenho essa educação já da gestação, a maternidade flui muito melhor. Então, se todas as mamães, todas as gestantes se preparassem antes, até a maternidade seria muito mais leve ali no puerpério, principalmente no puerpério ali, tão desafiador. E mesmo porque a gente vê muitas mulheres falando, né, poxa, eu não consegui, né, ter leite, não consegui amamentar, e isso depois dá um trauma, causa alguma coisa, e isso é uma dor muito grande, e às vezes até meio que silenciosa, e ela não sabe para quem recorrer, né? A maternidade ela é muito solitária, né? Por mais que você tenha uma rede de apoio muito grande, mas ali na madrugada, o seu neném, o choro, a mãe se culpa, é só a gente. Eu falo que uma das minhas maiores inspirações da minha profissão é a minha poltrona de amamentação, porque foi ali, com os meus filhos, amamentando meus filhos, que eu descobri ali a minha missão, que é ser consultora de amamentação, naquela solidão da maternidade mesmo. Ô Bia, quando foi que você viu que o clique era o que fazia diferença na sua vida? Na verdade, eu passei por uma transição, né? Eu era corretora, eu trabalhava com venda de imóveis e eu tive um burnout em comecinho de 2023. E conversando com meu marido, eu falei assim, não, eu vou parar de trabalhar, eu preciso ficar em casa. E uns 15 dias que eu estava em casa, eu falei, não vou dar conta de ficar sem fazer nada, eu preciso fazer alguma coisa. Comecei a pesquisar marketing digital, social media. E meu marido falou assim, você ama fotografia, você tem a câmera que eu te dei. E aí, que tal a fotografia? Porque o que aconteceu comigo? Eu precisava ter disponibilidade para ficar com a minha filha. Sim. Então, o trabalho, a rotina do trabalho e os cuidados com ela, eu não estava conseguindo fazer. E ele falou, e aí você faz as fotos aos finais de semana, eu consigo ficar com ela de final de semana e pronto, você se movimenta, você trabalha. Pô, muito legal ele, hein? Falei, então, beleza. Que maridão. E aí foi onde tudo começou. Eu já tinha uma câmera que ele tinha me dado, mas era uma câmera só para hobby, só brincava com ela. E foi. E para quem talvez vê hoje, né, a Bia falando bem, né, e tal, a gente sabe que para quem já passou, quem já teve um burnout, não é uma coisa muito fácil. Não. E você ter que trocar o seu emprego, você ter que mudar, né, fazer uma coisa nova, sem apoio é muito difícil. Então, pô, o papel do seu marido foi fundamental. Fundamental. De tudo isso. E hoje, essa mulher, ela faz fotos incríveis, acompanha também a Adri nos eventos e tudo mais, e a gente vê que realmente ela nasceu para isso. A maternidade reinventando, né? É verdade, é isso sempre. que eu falo, que a maternidade, ela reinventa, impulsiona muito. Ô Ju, e tem muito isso, né? Porque às vezes a pessoa, ela é uma profissional, uma ótima profissional, e de repente ela fica grávida. Ou planejou, não planejou, fica grávida. E aí parece que, assim, é claro que ela vai dar todo o seu olhar agora vai ser para essa parte, para o seu filho, para sua filha e tudo mais. Mas a maioria parece que troca de trabalho, se reinventa. Mas o maior pedido de demissão, o maior índice de pedido de demissão de uma mulher é no retorno ao trabalho. Então, a maioria também das empresas injustas que esperam voltar para mandar embora. Exatamente, né? isso é muito injusto. Exatamente. E aí ela vê esse ponto, né, de falar assim, poxa, eu vou voltar ao trabalho, não estou preparada ainda, eu não quero desgarrar da minha cria, eu não quero fazer alguma coisa. Será que eu consigo fazer alguma coisa em casa? Muitas mamães CLT, né, que saem do emprego mesmo para ser empreendedora, por conta dessa maternidade mesmo, porque não quer deixar o filho, às vezes não tem uma rede de apoio, escola, enfim. E a mamãe se reinventa mesmo. E o mercado também não entende. Exatamente. Então, para mim, foi muito difícil, porque eu tinha uma gerente sensacional. E na empresa que eu trabalhava, era 100% por comissão. A gente não tinha um fixo ali. E a minha filha entrou na escola, ela começou a ficar muito doente. Então, eu não tinha com quem deixá-la. Ela ficava doente, eu ficava doente. Eu peguei tudo que vocês possam imaginar. Peguei pé, mão, boca, que diz que adulto não pega, eu peguei. E como que você faz sem trabalhar? E aí a empresa vai entender, porque normalmente você consegue um dia, quando muito. Sim. Então você precisa acompanhar a criança, você precisa cuidar da criança. Então o mercado realmente não está preparado para isso. E sem falar, Ju, também é aquele que hoje em dia, antigamente a gente não ligava muito porque não tinha jeito, né? Mas hoje em dia a gente dá mais valor nisso aí. De você perder, né, esses primeiros meses, você não estar presente no crescimento do seu filho, da sua filha, né? Vou ter que voltar a trabalhar. Nossa, e com quem que eu vou deixar? Pô, eu tenho uma rede de apoio, eu tenho a minha sogra, eu tenho a minha avó, eu tenho a minha mãe, eu tenho alguém assim.
mas os primeiros passinhos, algum detalhe, alguma coisa, A introdução. você quer ficar Exatamente. preso ali. Aham. E, infelizmente, às vezes, você tem que contratar alguém para cuidar do seu filho para você trabalhar. Tem gente que não tem a rede de apoio, tem gente que não tem ninguém. E isso é muito mais difícil. Né? É a gente, né? Eu falo que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. E a gente já começa a se culpar, porque a gente vai voltar a trabalhar para colocar, ajudar ali a renda, né, da família. Mas muitas mamães, às vezes, se abdicam mesmo dessa renda familiar para ficar em casa com os filhos. E isso eu falo que é uma fase muito boa da mulher mesmo, de ter essa renúncia até profissional, por conta da maternidade. Isso vai transformar melhores filhos, né? As mamães que não conseguem, né, infelizmente, mas o empreendedorismo vem muito após a maternidade, por conta dessa reinvenção da mulher de se olhar de outro jeito, né? Sim, 100%. Se olhar de outro jeito. A mulher tem uma força, né? Eu falo que nós somos leoas das nossas crias ali, então a gente vai mesmo à caça, a gente dá um jeito na nossa vida, né? A gente se E vira. onde você liga a fisioterapia nessa parte também de acolhimento, de poder ajudar? Eu sempre soube que eu queria cuidar de pessoas. Sempre soube que eu queria cuidar de pessoas, fiz fisioterapia. Só que aí eu sou mãe de 4 filhos. Nossa. Então, dentro da pandemia, eu tinha 2 meninos, né? E aí na pandemia eu engravidei de gêmeas. Olha. Aí eu tive até um burnout ali também, porque eu fiquei muito assustada, uma síndrome do pânico. Eu falei, o que será que Deus quer de mim, né? Com tanto filho. Foi quando surgiu o meu autoconhecimento, muita oração, e Deus me mostrou que a minha missão era cuidar de outras mães. Porque, ó, você ter 2 filhos, ó, eu tenho 2 filhas, tudo bem, é normal, diferença de 2 anos. Uhum. Agora, chegar 2 de uma vez, né? E ainda ter o trabalho dos mais velhos, né? Dentro de uma pandemia, dentro de tudo. Eu entrevistei um pessoal na rádio que são os pais dos quadrigêmeos de Rio Preto. Sim. 3 meninas. Nossa, meu Deus, eu falo, gente. É uma logística. Eu falo que tem que ter uma tabela do Excel mesmo, porque para saber. E você já fica preocupado, porque quando vai para a escola, não fica resfriado, você fala, vixe, os outros Todo vão mundo pegar. pega. Exatamente. E tudo mais. E que nem gasto, né? na nossa família, que nem hoje, para eu estar aqui, imagina toda a minha logística, Sim. né? Então, eu estou aqui no celular, um mais velho está jogando futebol, as meninas estão em casa brincando com a minha cunhada. Então, assim, a logística de uma mãe sair de casa tem que deixar muito preparado, né? Tudo. Então, mas eu acho que a mulher tem essa força, tem essa capacidade. Ô Bia, quando você vê o resultado das suas fotos, seja publicado, alguma coisa assim, ou até mesmo alguém que fez um quadro, alguma coisa, você fala, pô, foi eu que fiz essa foto? Alguma coisa assim. Olha, quando você vê o resultado, o que você pensa? Assim? A primeira vez que eu vi, eu chorei. Olha. E aí, assim, são detalhes, né? São coisas que pra gente importa. Olha, o ponto onde a minha foto chegou. E a minha história, assim, basicamente andou junto com a Adriele. Então, o Transforma Empreendedor começou, eu comecei como fotógrafa. Meu primeiro evento foi com a Adriele. Olha só. Eu nunca tinha fotografado nada. Não sei quem foi mais louca, ela ou eu. E aí eu fiz o evento, fiz a cobertura do evento. E no ano seguinte, eu já tinha uma expertise maior. Eu fiz as fotos de todos os convidados, de todo mundo. Inclusive as fotos da campanha da Adri. E aí eu comecei a ver lá no Iguatemi, no elevador, nas mesas e tal. E para mim foi uma sensação indescritível. Ver o meu trabalho mostrado. O seu trabalho edifica o trabalho do outro, né? Mostrado para as isso é pessoas. muito legal. Ô Ju, e para você, onde que a Adri entra? Onde que teve esse contato? O ano passado eu vim no Transforma Empreendedor e ela estava gestante, né? Ela estava grávida. Aí no final ela abre para perguntas. E eu fiz uma pergunta para ela, porque até então eu estava numa estabilidade mesmo de agenda, não conseguia mais abrir. Então, eu não podia fazer um patrocinado, não podia fazer nada, eu falei alguma coisa. Aí foi quando eu perguntei para ela, e ainda no final da resposta dela, eu falei para ela, você vai precisar de mim. Oh. Bem caruda, né? Eu falei, você vai precisar de mim. Ela, que bom, que eu tinha me apresentado como consultora de amamentação. E isso foi, em janeiro, nasceu a Maria. E eu atendi ela. Que legal. Eu atendi ela, fui consultora de amamentação dela. E lá na casa dela, porque eu falo a honra que eu tenho de estar no lar dela, né? Ela falou assim, Ju, o mundo precisa saber da sua história. O mundo precisa saber de você. Você tem uma... E aí ia sair a próxima turma em fevereiro. Aí eu falei, não, eu vou fazer porque isso vai mudar a minha vida. E foi. Então, eu tenho muito carinho por ela, principalmente por ser minha paciente, né? A Maria, enfim, a família toda. E
e eu ter ela na minha caminhada mesmo, como mãe, como mulher, ter esse olhar, que eu acho que isso faz muita diferença Para quem vai te acompanhar nas redes sociais depois, vai acompanhar esse bate-papo, vai te ver no palco, para aquela mulher que ela sonha em ser mãe, ela está naquele objetivo e ela tem as suas dúvidas, os seus medos, o que você faria? O que você falaria para ela? Não escutar palpite. Nossa, isso é demais. Muitos, né? É o que mais porque tem. eu falo que exatamente, porque a maternidade eu acho que é o assunto que mais, porque a partir do momento que você engravidou, as pessoas acham que você é um poço de palpites ali. Pode palpitar da sua vida, sua barriga está muito grande, engordou muito, né? Então, não escutar palpites e informação de qualidade, porque hoje a gente tem muita informação, mas nem todas de qualidade, né? Então, se informar, porque qualquer projeto que a gente faz, se prepara. E a maternidade, a maioria das mães só vai. E aí chega lá e se frustra. Então, eu acho que a gente tem que se preparar mesmo para a maternidade, porque fica muito mais leve. Ô Ju, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. A gente sabe que é uma missão, né? Exatamente, muito obrigada. E, pô, você sabia que tantas mães aí já tiveram esse contato, perderam medo, passaram por essa fase difícil. E parabéns pela sua sensibilidade nas fotos também. Muito que a gente obrigada. sabe que tem que ver os detalhes, alguma coisa assim. E o capricho que você tem no seu trabalho muito também. Obrigada, agradeço. Vocês arrebentem daqui a pouquinho no palco lá, possam obrigada. contar a história de vocês. E muito sucesso, que Deus abençoe sempre. Amém. Muito Tá obrigada. bom? Obrigada mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Transforma Empreendedor aqui direto do Teatro Paulo Moura, com No Ar com Hamilton Trevisan. Fica ligado aqui. Pessoal, estamos de volta por aqui, direto do Transforma Empreendedor, acompanhando tudo que de melhor está acontecendo nesse sabadão aqui no Teatro Paulo Moura. Estou aqui com o Luiz, estou com o David também. Daqui a pouquinho eles vão estar palestrando, podendo contar um pouquinho da sua trajetória e ajudar você que vai estar assistindo aqui. E, é claro, você que vai estar acompanhando pelas redes sociais também, tá? O David faz parte da Prospecta e vai estar trazendo uma palestra muito bacana. E, David, quando a gente fala em agência, né, a gente sempre fala assim, pô, uma agência, você precisa estar numa agência, é um custo, eu não tenho dinheiro agora e, na verdade, é um investimento que você faz para você ver o que está acontecendo com a dor da sua empresa, quais são os problemas que você está vendo que acontece. Eu queria que você se apresentasse e falasse o que a Prospecta faz hoje para quem está nos assistindo, para você, empresário. Legal, Hamilton. Eu vou aproveitar um gancho teu aqui sobre agência, custo ou investimento, até aproveitando para isso. Pensa assim, se você não está tendo tempo para acompanhar, duplar com a sua agência e viver aquilo que é um processo de escala e de médio e longo prazo, é custo. É custo. Não vai dar certo, nem com a gente e nem com nenhuma outra. A grande verdade é essa. Nós vivemos numa demanda e entrega de 4 mãos. Empresários e agências, né, os prestadores de serviço, que queremos, como Prospecta agora falando, geração de lead qualificado para equipes comerciais. E só dá para falar sobre esse assunto com um empresário que está ali vivendo, empresário, equipe, né, que se preocupa de fato em escalar, em crescer. Não adianta contratar um fornecedor e achar que aquilo vai virar mágica, né? Tanto no nosso segmento como no segmento do Luiz, imagino que quem está assistindo a gente falou, cara, legal, quero contratar uma agência.
vou viver o processo, vou trabalhar em cima disso e sim, Prospecta pode te ajudar a gerar lead qualificado para a equipe comercial, trabalhar com inteligência artificial, com automações para vender mais, desde que a conta feche, né, doutor? Exato. Ó, e o Luiz está por aqui também, que é uma das palestras mais aguardadas, mais esperadas, que é a parte do bolso, né? A parte das finanças. Tá todo mundo meio perdido aí, misturando rendimento, o que a pessoa fatura com o que ela ganha, tá meio complicado, né, Luiz? Isso é verdade, isso é verdade. Isso é um ponto, finanças é um ponto de calo, né? Um ponto de dor dos empresários. Muitos acham que a melhor alternativa é fugir disso. E aí acabam operando no achômetro, no olhômetro. E aí, na hora que precisa fazer a conta ali para que de fato cresça, chamar o David e falar: caramba, e aí, o que eu vou fazer? Então, a gente pretende trazer um pouco mais de clareza para que a gente possa transformar números em algo para gestão. Tá? Então, nós da InBlue queremos trazer esse conhecimento dos últimos anos que a gente vem adquirindo, tá? Passando por alguns pilares, alguns que eu chamo de prisma da lucratividade, o que está por trás do lucro dentro dessa palestra que vai ser transformadora. Ô, David, a gente estava falando aqui, né, em off, que hoje casou tudo, né? A sua palestra, a palestra do Luiz, daqui a pouquinho o Samuel também, porque o empresário está com uma situação financeira meio complicada, a cabeça já não bate muito e ele não sabe as ferramentas, né? E hoje, um dos diferenciais que a Prospecta tem no mercado é isso, são essas soluções, né, até mais rápidas e principalmente esses softwares que vocês também criaram e oferecem também esses produtos que não tem outro que tem igual. Exato. São 15 anos trabalhando nesse mercado, então nós entendemos as dores de verdade dos empresários e para a gente, até que isso fique de registro, os nossos melhores clientes são clientes que já têm saúde financeira, sim, já chegam para a gente de forma consciente, entendendo qual é a sua margem, quanto podem investir, o quanto estão buscando crescer de verdade, não é um achismo, e a gente senta, olha para as nossas ferramentas como CRM, chatbot, soluções de inteligência artificial e aplicamos isso no cliente para que ele consiga, de fato, dar previsibilidade de crescimento para o negócio dele. Então, o Prospecta hoje, né, nós cuidamos desde a captação do lead, coloca ele para dentro, pré-atendo esse lead com inteligência artificial, dou velocidade, agilidade ao processo comercial e ajudo a empresa ali semanalmente no processo comercial também. Essa é a nossa entrega. Ô Luiz, fala pra gente aquele top 3 aí daquelas dores que os clientes te procuram, meio desesperados, os empresários, e que muitas vezes, se tivesse feito uma procura antes, tivesse conversado, orientado, não tinha fechado a empresa, né? É verdade, é verdade. A gente entende que os empresários estão sempre sedentos ali por clareza, por segurança na tomada de decisão, mas para isso eles precisam ir um passo atrás, né? Então todo mundo quer, a gente até brinca, né? Todo mundo quer o lucro, mas a gente precisa ver o que está por trás do lucro, né? E aí um dos tópicos que eu sempre falo para todos os meus clientes, que a gente sempre tenta bater nisso, é a separação da pessoa física e jurídica. Se você não tem isso, está arriscado o modelo, então a gente precisa fazer essa separação. Esse é um pilar. O segundo, nós vamos falar da segurança da empresa. O que é segurança? É ter um dinheiro em caixa ali para suportar a movimentação. Sim. E a gente vai falar um pouco disso, tá? De dar segurança. Os empresários eles estão sempre querendo investir em vários projetos e, às vezes, uma coisa errada desmorona todo um castelo. Então, a gente tem que dar essa segurança. E o terceiro ponto, a gente vai falar ali de um salário do sócio, que é o que ele precisa para conseguir sobrar dinheiro para a empresa se capitalizasse, para a empresa crescer, engrenar, e aí sim ele conseguir ter essa segurança e aí falar assim, poxa, agora eu vou atrás de leads, agora eu vou atrás de investimentos que podem me dar um maior retorno. Então isso é bem bacana porque a gente sempre discute esses tópicos, tá? Para eles precisa ter alguns outros pilares que nós vamos abordar, vai ser bem bacana como a gente vai fazer isso, mas principalmente agir, executar tudo isso. Show. Daqui a pouquinho eles vão estar no palco contando tudo isso pra gente, tá? Ô David, a gente sabe que a Prospecta tem algumas parcerias com a DRI, alguns casos, tem alguns cases muito bacanas, tem alguns clientes também que já estão envolvidos. Eu queria que você falasse sobre como que surgiu a Adriere na vida de vocês e também essa parte de agregar, né, as marcas que estão aqui com os empresários e a agência. Perfeito. Bom, é a segunda vez que a gente vem para o palco, né? Então, ano passado nós trabalhamos juntos também. Ano passado falamos sobre crescimento, mídia, e esse ano a gente vem para falar sobre futuro. Essa parceria ela foi bem interessante porque ela nasce quando a gente começa a falar sobre tecnologia junto com a Adri. Então, ela entende de começo a fim da operação, estratégia, processos, convida alguns parceiros ali como
Luiz para falar sobre finanças e a gente entra muito no lado de tecnologia e geração de demanda. Então a gente passa por alguns clientes tentando entender como a gente pode automatizar processo e dar velocidade às integrações que tem dentro da empresa em busca de mais resultado, em busca de mais eficiência. Nem sempre vender mais, mas também olhar para a parte de geração de resultado do ponto de vista de custo. Como a gente pode usar tecnologia para redução de custo e colocar mais grana, que legal, hein? Lucro líquido no bolso do empresário. E às vezes você está ali no palco, né, vendo, mas você está vendo os seus clientes ali e você sabe que os resultados aconteceram porque seguiram tudo que foi feito, né? Exato. Então, quer dizer, não tem como falar assim, mas será que vai funcionar? Não tem esse negócio. Funciona, está ali, é só você fazer, tem essas orientações, ferramentas, a mentoria, para que a pessoa realmente possa tirar o melhor dela, desenvolver o melhor dela e fazer com que tudo aconteça. Exatamente. Tudo passa pela execução. Eu acho que a ação que o Luiz resume na palestra dele é exatamente o ponto que muitas vezes diferencia um case de sucesso de um case de fracasso. Sim. Muitas vezes a trilha está bem desenhada, só precisa ser seguida. Pode levar meses, anos para ser concluída, não tem problema. Fato é que ela precisa ser executada. Então, quando a gente vê cases que não funcionaram, fica muito claro para a gente, porque a gente gosta muito de falar de cases que dão muito certo, mas os cases que dão errado nos ensinam o quê? A falta de execução, a falta de acompanhamento, a falta de olhar de longo prazo é o que determina, às vezes, a falha de um projeto. Luiz, e para você estar no palco do Transforma, como que foi esse convite e, mais uma vez, essa parceria bem bacana? Que legal. Bom, a Adri, a gente também se conheceu nessa, ela tem todo esse propósito, toda essa vontade de impulsionar os negócios e a gente vem dando essa segurança para esses clientes que ela entende que precisam para que a gente possa dar essa base, tudo que a gente tenta levar para esses clientes. E aí, quando ela viu que esses casos estavam se tornando cada vez maiores, mais clientes incomuns, a gente já estava tendo reuniões, eu e ela ali, para entender o que a gente precisava levar específico para cada cliente. Aí foi bacana, ela falou, olha Luiz, vamos levar algum desses assuntos para o palco. Eu topei na hora. Falar sobre finanças é uma coisa que eu adoro. Show de bola. Gente, parabéns pelo trabalho de vocês. Tempo aqui rapidinho, que vocês têm o evento ainda. Daqui a pouquinho tem que se preparar para o palco. Para a galera que está acompanhando a gente aqui, já, mais entrevistas, mais bate-papo, sucesso. Que Deus abençoe cada vez mais. Muita saúde e sabedoria sempre. Valeu? Amém. Obrigado, valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau. Até já, hein? gente. Fala, audiência, estamos de volta aqui direto do Transforma Empreendedor 2025, direto do Teatro Paulo Moura, trazendo aqui os convidados, os palestrantes, aqueles que vão estar fazendo daqui a pouquinho aquele bate-papo bacana, muito legal também no palco e está fazendo parte dessa grande festa. Estou aqui com o Dr. Samuel Fernandes, que é médico psiquiatra, psicoterapeuta e também palestrante e, com certeza, uma das palestras mais aguardadas aqui hoje. Maravilha. E, bom, primeiro agradecer a sua presença aqui, esse bate-papo rápido e dizer para você
explicar um pouquinho, né? Contar em resumo aí a sua biografia. Quem é o Dr. Samuel, por favor? Que maravilha, muito obrigado, Hamilton. Uma alegria muito grande estar aqui nesse evento, nessa entrevista com vocês, aqui trazer todo esse conteúdo. Exatamente, estamos precisando falar de domínio emocional, domínio de si mesmo, saúde mental. Então, sou psiquiatra, formado pela FAMEP, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, tanto na graduação e residência na psiquiatria. E eu sempre tive uma inclinação muito forte a ajudar pessoas, desde a minha adolescência, envolvido em vários projetos sociais, principalmente também com amigos, ajudando amigos no ensinamento, das matérias ali da escola mesmo, sempre tinha uma facilidade muito grande para os estudos. Então, essa oportunidade de poder iluminar as vidas sempre esteve presente comigo. Falar de psiquiatria desde lá de trás, não. Foi só no finalzinho mesmo da faculdade. Mas esse desejo de levar esperança, de levar ajuda, sempre esteve presente comigo, e principalmente o educar, ensinar. E chegando próximo ao final da faculdade, chega a pergunta: o que eu vou fazer? Qual a especialização? Para onde eu vou? Eu sempre gostei muito de tudo da parte clínica, cardiologia, pensava em ser pediatra. Muita gente fala: nossa, doutor Samuel, você tem uma voz de pediatra, tem certeza que não quer atender criança? Verdade. Não. Uma voz calma, tranquila. Paciente. Mas veio uma pergunta muito forte: entre todas essas especialidades, qual delas eu vou poder mais ajudar as pessoas no seu mais íntimo, no seu mais profundo, não apenas no físico? E claro, a resposta mais próxima ali era a psiquiatria, onde eu atuo hoje com muita alegria no consultório, nos atendimentos em medicina psiquiátrica ou psicoterapia. Fora do consultório, tenho as palestras, cursos, todos relacionados ao desenvolvimento pessoal, maturidade, relacionamentos e domínio emocional. Doutor, a gente está vivendo um mundo muito complicado, né? E hoje a gente está falando aqui, eu estava conversando aqui com o David e com o Luiz. Essa eu acho que foi aquela... Transform que mais casou, né? Exatamente. Para poder falar sobre finanças, para poder falar também sobre as ações que tem que ser feitas e a cabeça, a mentalidade. O empresário hoje, ele vive num momento muito delicado. Exato. Empreender já é difícil. A quantidade de taxas, tarifas, impostos, as mudanças que existem no dia a dia. Às vezes ele não tem condições, mas ele precisa estar no digital. E fora o emocional dentro de casa, as coisas que acontecem dentro de casa. E a sua palestra hoje ela é muito aguardada por conta disso. Exato. Porque às vezes a pessoa tem um produto bacana, ela tem uma empresa legal, ela até vende bem, mas a cabeça dela parece que não está mais ali. Ela não tem mais aquela visão de que o que ela está fazendo é o certo, é o errado, e o dia a dia, o que a gente está vivendo, o cotidiano. Como que é tentar entrar na cabeça dessa pessoa, desse empresário, né? E falar para ele: calma, vai ficar tudo bem, vamos reorganizar as coisas aqui. Porque é o que todo mundo está precisando, é de uma ajuda, principalmente psicológica. Exatamente, Hamilton. O tema, o nome que a gente usa para isso é até o presenteísmo. Sim. Estou presente de corpo, mas a mente, a alma está totalmente distante. São muitas distrações. Hoje uma frase muito comum que a gente ouve no dia a dia, até mesmo falamos: me falta tempo, me falta tempo. Sim. Na verdade, não está nos faltando tempo. O tempo é o mesmo. O problema são os excessos de distrações, são muitas distrações. Então, primeiro, olhar o que tem de distração, o que tem tirado o meu foco, principalmente, estamos no mundo digital, estamos na era digital, mas que ela precisa nos servir, não nós servirmos a ela. Então, ter o domínio exatamente do tempo, da qualidade do que eu uso, das redes sociais, do quanto eu estou presente aqui e agora. Esse é o tema da minha palestra. A coragem de viver aqui e agora. Quando eu estou presente totalmente, não estou aqui diante do Hamilton, estou olhando para ele, presente. E ele está já comunicando, mesmo que não esteja falando nada, ele já está comunicando. Isso já me instala na realidade. Sim. Já me instala no momento presente. Então, com certeza, é desafiador, mas ao mesmo tempo muito gratificante trazer esta mensagem de estar inteiro. Algo também que gosto muito de trazer, que não existe separação. Hoje a gente ouve muito: você precisa separar a vida profissional da vida pessoal. Entendo a intenção ali por trás. Sim. Mas, na verdade, o que nos falta não é apenas separar, mas estar inteiro em tudo. Se eu estou inteiro no trabalho, eu vou conseguir chegar em casa, ali com a família, inteiro ali também em casa.
se eu estou dividido, fragmentado no meu mais íntimo, tudo vai ficando bagunçado. Então, misturo o trabalho com família, o final de semana. Então, é o chamado da inteiriza. E tem uma coisa também que a gente percebe que alguns empresários eles estão à frente de tudo, né? E aí tem uns que não têm aquela questão de saber liderar, de fazer aquela gestão de pessoas. Eles sabem vender, exatamente, né? Mas aí chega naquele contato onde vai ter que vender, encontrar uma pessoa, um ser humano. Todos nós temos nossos problemas, então o cara que vai comprar ele já está nervoso por uma coisa que aconteceu na casa dele. Quem está vendendo também já quer acabar logo ali para poder ir embora para casa. E aí junta um negócio que fica... Um conjunto de sentimentos, de frustrações mal resolvidas. Que às vezes a gente fala até assim, pô, fui muito maltratado naquele lugar, não volto mais ali. Mas a pessoa chegou também ríspida para poder comprar. Então, às vezes, e a gente sempre fala, né? Toda ação tem uma reação e tem uma consequência. Exatamente. E aí, às vezes, do jeito que você fala e do jeito que a pessoa responde, às vezes, um mal entendido aconteceu tudo isso. Mas cada um traz tudo aquilo de ruim que ele chegou para ele poder fazer uma compra. Uma compra que era uma coisa feliz, que ia deixar ele satisfeito, um almoço, alguma coisa, ele sai dali frustrado, nervoso. Exatamente. E é meio complicado. Porque não está tudo muito processado. Quando eu vou processando, estar inteiro. Então, eu estou frustrado com isso. Eu me conheço, Samuel, você está frustrado porque tal pessoa falou aquilo. Mas aquela pessoa é aquela pessoa, eu estou diante do Hamilton, estou inteiro aqui. E é exatamente esse ponto, Hamilton. Nós, quanto líderes, seja de grandes empresas, pequenas, líder de mim mesmo, governador de mim mesmo, da minha família, da minha casa, preciso me lembrar disso. Gestão não é apenas ali organizar pessoas, mas, sobretudo, liderar. O líder está um pouco acima ali desse papel mais profundo da gestão. Liderança significa exatamente unificar, direcionar pessoas, inspirar pessoas, identificar o que cada um tem de único na sua individualidade. Assim, quando eu extraio o outro por inteiro, na sua profundidade, eu consigo tirar dele o melhor, vender melhor, todo mundo fica motivado. Uma palavra tão falada hoje em dia, a motivação é uma consequência, exatamente de identificar o que cada um tem a oferecer, assim, na sua singularidade, inteiro, aqui, agora, sempre, presente, na sua própria vida, na sua própria história. E é complicado também porque, bom, daqui a pouquinho você vai estar ali apresentando, fazendo a sua palestra, palestrando para um monte de gente. Tem uma mãe solo, que é empresária, tem que cuidar do seu filho, não tem muito horário. Tem um empresário também, que às vezes ele tem um pai que ele está doente, alguma coisa nesse sentido, vê as finanças dele caindo, não tem dinheiro para poder comprar o estoque. Tem os empresários que é pai, mãe, tem filhos, tem escola para cuidar depois, e junta tudo isso na cabeça, chega uma hora que ele fala, eu não dou conta. Exatamente. E ele não sabe para quem ele procurar ajuda. Então, eu acho que por isso até que a sua palestra está sendo tão bem aguardada. Exatamente, bem no final. Para poder realmente pegar essa dor dele, que talvez está até escondida, silenciosa, e que ele acha que é uma outra coisa que está acontecendo, e na verdade está aqui dentro. Né? Não consegue nem dar nome exatamente para o que está sentindo, passando. E o primeiro passo para a gente curar qualquer dor ou sofrimento de nós é nomear aquilo, reconhecer. E eu acho muito ousado todo esse movimento da Adriele, ela trouxe para mim. Dr. Samuel, vai ser uma palestra para quebrar o evento. Eu quero que você quebre o evento, porque a gente vai estar falando de questões mais burocráticas, mais externas, necessárias, e agora eu quero um momento, você não vai falar para empresários, você vai falar para pessoas, para a pessoa por trás, algo que ela fala muito. Precisa de um bom CPF bem estabelecido para sustentar um bom CNPJ. Então, estarei ali para falar com os CPFs. E às vezes também, doutor, por conta disso, né, que a pessoa não consegue ver o que está acontecendo com ela, ela fecha uma empresa incrível, o sonho dela vai por água abaixo, nada para ela está perfeito, parece que tudo que ela faz, nada acontece, nada dá certo, desconta as coisas dentro de casa, mistura tudo, né? E tem muita gente que está nesse ponto, para poder fazer um colapso. Exatamente. E às vezes você, ouvindo, ou conversando, ou expressando, procurando ajuda, você resolve tanta coisa. Exato. Diante de tempestades, eu gosto de trazer muito esse exemplo. Imagina você numa tempestade, na fazenda à noite. Você não vai sair dirigindo, sem o farol ligado, não é nada prudente. Espera a tempestade passar, respira, calma, amanhece o dia para depois sair dirigindo. Assim também, diante de tantas confusões, diante de tantas tormentas emocionais, é necessário respirar, olhar para depois, tomar as decisões, se for possível, deixar para depois, que ter mais clareza, mais ordem, porque o sentimento bagunça muito. Por isso que há necessidade de ouvir o meu eu mais profundo, porque ali é onde vai encontrar paz, vai ter serenidade e vai ter mais força para lidar com as situações. E interessante até, Hamilton, que a gente não precisa pensar em tantos
pontos extremos, importantíssimo. Mas tem um caso recente de um paciente em consultório que a gente estava tratando questões de atenção, perda de foco, de raciocínio, tinha até alguns elementos de TDAH, mas independente do transtorno em si, a nossa geração está desatenta, está muito dispersa. E estávamos ali, ele nunca tinha trazido uma queixa relacionada ao trabalho. E ele percebeu que só de melhorar a atenção, o foco dele, ficou mais fácil ele ter as conversas difíceis na sua empresa, de uma grande empresa. Boa. Ele estava tendo dificuldade para conversar com os funcionários, com os colaboradores, e ele não tinha percebido que também ele estava disperso. Então, percebe o quanto o olhar para dentro de mim, exatamente ajuda no outro, no relacionamento e, sobretudo, na empresa. Sabe também que eu estava vendo esses dias, né? Até foi você colocou esse ponto que o pessoal fala que não tem tempo, né? Que o tempo é o mesmo. Mas eu fico pensando assim, poxa vida, a pessoa ela faz hoje tudo no 2x. Tem que automático. Fazer tudo no automático. Você está comendo ali, assistindo uma televisão, você nem sabe o que você está comendo, e às vezes a pessoa até come de novo, aí causa também, a pessoa engorda, ou a pessoa talvez pega uma doença, come coisas erradas, algumas coisas nesse sentido. O desacelerar, ele é importante. Para você poder falar assim, calma, que eu não sei para que lado que eu estou indo, e do jeito que eu estou indo a velocidade eu chego, mas eu vou chegar aonde? Exato, né? Exatamente. E eu tenho percebido isso, que as pessoas elas estão com pressa, elas estão fazendo tudo naquela correria, mas às vezes nem sabe o que está fazendo. Aquele ditado, quem tem pressa, tropeça na própria vida. E aí eu vou pensar, nossa, mas doutor Samuel, hoje minha vida está tão corrida, tenho filhos, tem isso, aquilo, não posso tirar férias, talvez férias só daqui 2 anos. Não, mas não precisa ser algo muito grande. No seu dia a dia, pense no seu dia, como você acorda. Se você já acorda, já mexe no celular, já são 5 minutos que você já perdeu do dia. Verdade. 5 minutos que você poderia ter acordado e ficar em silêncio. Um exercício que eu gosto de passar muito. Acorde 5 minutos mais cedo, não precisa ser meia hora, não precisa ser 1 hora. Até mesmo muitas pessoas, vários aqui do público da Adriele acompanham, acordam de madrugada para rezar com o Frei Gilson, maravilha, mas eu até deixo o desafio. Acorda 5 minutos ainda mais cedo para o rosário, para você ficar em silêncio, quieto, a suportar o silêncio, a suportar o tédio, que é algo que estamos perdendo completamente. Se eu começo já bem esse primeiro exercício do dia, o restante do dia pode ter mais ordem. Boa. E ao longo do seu dia também ter pausas. 5 minutos na hora do almoço. 5 minutos para você ler um livro, para você fazer uma oração, ficar quieto. E ao final do dia também. Percebe? 15 minutos por dia, se a gente somar, e faz quanto uma tempo diferença, fica na rede né? social, fica perdendo. Exatamente. Então, ter ilhas de estabilidade. Sim. Assim como tem uma tempestade no oceano e está tudo tão confuso ali, então eu preciso de porto seguro. Esses portos seguros no meu dia a dia podem ser essas ilhas onde eu me estabeleço, me reconecto comigo mesmo. Muito bem. Doutor, para a gente encerrar, que eu sei que daqui a pouquinho você tem que subir ao palco também, tem uma pausa, quer acompanhar o evento. Para quem não está aqui hoje, para quem vai acompanhar esse nosso videozinho, a importância de eventos como o Transforma Empreendedor, com palestras que vão realmente serem direcionadas para as dores que os empresários estão tendo, sejam elas fisicamente, mentalmente, né? Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Urgente, tá? Com certeza essa palavra, quando penso, a dimensão de olhar para si, parar, recapitular, se atualizar, reouvir o que já ouviu várias vezes. Sou aluno da Adriele Fernandes também, faço Transforma Você, já fiz Laboratório da Autoridade, e agora ouvindo todos esses pontos, é um grande exame de consciência. Muitas coisas ali não tão novas, mas ela gosta de trazer muito isso. Não vou trazer nada muito novo. Às vezes até o óbvio, mas é o óbvio que eu preciso ouvir para me examinar e voltar outras vezes. E agora também atualizações. Então, essa urgência de, eu preciso pausar, mas olhando para o futuro. Sim. Então, teremos os temas ali de inteligência artificial, como se atualizar. Então, diria que é imprescindível, ainda mais pelo meu lado agora, esse olhar da saúde mental, algo ousado em grandes eventos como esse. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Todo mundo ansioso para poder assistir essa palestra, que eu tenho certeza que vai ser sensacional. E muito sucesso, cada vez mais saúde aí, sabedoria sempre, e quem sabe a gente não se encontra logo logo. Um forte abraço. Daqui a pouquinho a gente volta diretamente aqui do Teatro Paulo Moura. Fica ligado com a gente.
Pessoal, como prometido, estamos de volta e agora para fazer o encerramento com chave de ouro, né? Estamos aqui com a Adriele mais uma vez. O ano passado nós fizemos esse bate-bola aqui com os convidados, também com os palestrantes, e esse ano também, né? Então, antes de tudo, agradecer você mais uma vez pela oportunidade, pela parceria, da gente estar envolvido nesse grande evento, que agrega muito ao nosso nome, ao nosso podcast e principalmente poder, né, trocar ideia e compartilhar assuntos com tanta gente bacana que passou por aqui. Alguns já passaram, outros daqui a pouquinho vão estar se apresentando e a gente sabe que em cada resposta que eles deram, o seu nome, o nome do Transforma foi fundamental, essencial para realmente fazer a guinada, a transformação na vida e vamos dizer assim, dos negócios de cada um. E a gente está na metade do negócio aqui. Eu queria que você falasse as suas considerações, o que você está acompanhando até agora, a expectativa, como é que estava, e principalmente, né, a gente está vendo a casa cheia, o pessoal recebendo aquela enxurrada de informações, Sim. Muita coisa acontecendo, e o pessoal vai sair realmente transformado daqui. Oi, gente, é uma alegria estar aqui, para essa câmera que eu olho, é uma alegria estar aqui, muito mesmo, eu estou muito feliz com essa parceria, mais um ano, ter o Hamilton aqui com a gente, esse podcast que é tão bom e traz tanta gente boa, e o que eu tenho para dizer é que eu estou curtindo muito o evento, não é o que o Hamilton falou, é uma enxurrada de informação, as pessoas saem daqui refletindo muito, principalmente da minha parte, eu provoco muito, eu trago muitas perguntas, muitas provocações, porque a intenção é fazer você pensar, sair da sua zona de conforto, até porque a decisão é sua, né? Ninguém pode decidir por Jamais, nós, né, Milton? Só a gente. Então, a intenção é provocar para que você possa pensar. Só que, com isso, eu também aprendo muito. Então, é um processo de aprendizado muito grande para mim, um processo de profissionalização da Adriele. Tudo aquilo que eu vou falando, eu também passo por isso para que eu possa entregar um evento, uma grande experiência. Então, eu estou muito feliz, eu estou curtindo esse ano, falando do dia de hoje, né, curti muito fazer, eu gosto de estar em contato com as pessoas, de compartilhar aquilo que é a minha vivência. Eu falo que eu não sou palestrante, mas eu sou uma pessoa que gosta de compartilhar o conhecimento, aquilo que eu vivo. Então, de fato, é isso. Então, é uma alegria muito grande. E assim, minha rede social não para. Sim. É tanta mensagem. Eu estava ali atrás e respondendo a pessoa, não, mas você está respondendo aqui. Eu falei que eu estou no camarim, eu estou te respondendo. Então, é muito gostoso essa interação. Eu estou bem feliz. Obrigada a você que está aqui com a gente, que apoia esse grande evento. Show de bola. Adriana, a gente estava até falando aqui o seguinte, o evento é muito completo. Tudo aquilo que você passa, você compartilha, que você ensina, mas as palestras, elas foram realmente escolhidas a dedo, assim. Sim. Por quê? Porque tem muita gente que precisa entrar nesse mundo digital e não entrou ainda, não sabe como que vai entrar, tudo que tem de ferramenta, IA e tudo mais, né? Então, o David vai trazer todas essas informações. Bom, o Luiz, ele vai pegar naquela dor que o empresário está tendo, a parte financeira do negócio, aquela confusão de o pessoal com o profissional e tudo mais. Agora, o Samuel, muita gente está aguardando isso, e eu acho que o fechamento foi sensacional pelo fato de que está tudo muito confuso, a cabeça da pessoa está muito confusa. Nós temos empresárias que são mãe solo, nós temos aqui pessoas que têm os seus filhos, têm as suas empresas, controla, entrou em dívida, fez empréstimo que não deu certo, a empresa ficou um tempo para poder ver se fechava ou não, e aí a pessoa fica naquele turbilhão de coisas em casa, negócios, o Brasil e taxa, juro, e a cabeça vira aquele trem, né? E o Samuel, ele foi cirúrgico aqui, ele falou, cara, a gente precisa desacelerar, ver o que está cada coisa em cada lugar, e um é unido com o outro. Aquilo que você vai fazer de ação, que é o que o David mostra, com as coisas do seu lado financeiro, que você tem que organizar, e principalmente com a sua mente, você consegue alcançar tudo que você quer, né? É um equilíbrio. É claro que a impressão que dá, Milton, é que são assuntos divergentes, assuntos que eles não se conversam, mas não é isso. Tudo casado. A verdade é que, ao mesmo tempo que nós precisamos, sim, ter metas claras, avançar, decidir se desenvolver, muitas vezes acelerar no processo de caminhada para ter o resultado, ao mesmo tempo que isso acontece, nós também precisamos ter momentos, né, ao longo aí da nossa caminhada de descansar a mente, uma pausa.
o evento é isso. O Transforma Empreendedor, para o empresário, ele é um convite a uma pausa para olhar para o negócio. Sim. Porque a gente fica tanto no automático, né, Milton, que você não para olhar de uma forma estratégica para o negócio. E esse é o convite do Transforma Empreendedor, de fato. Então, as palestras, como o Hamilton trouxe, foram escolhidas a dedo, justamente para ser uma experiência completa para a sua transformação. Bom, e para a gente fechar aqui, que eu sei que você já tem que voltar para o palco, esse ano com a Maria presente. Com certeza, Maria tá aqui. Para lá e para cá. Eu demorei para vir aqui porque estava amamentando. Subindo para tudo quanto é lugar, mas está lá. E a Helena está na casa da avó, mas é uma alegria muito grande, né? Viver isso tudo, esse evento que nasceu com a nova Adriele, né? Quando eu estava grávida da Helena. Quando a gente está grávida é uma coragem, é uma coisa assim de Deus mesmo. E eu sei que o quanto, né, o evento nasceu com elas e o quanto as minhas gestações foram importantes para que eu estivesse aqui. É uma alegria muito grande. A Ju esteve aqui, estava falando sobre isso também, né? A Ju, maravilhosa. Adriele, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a todos aqueles que passaram por aqui. Para você que vai acompanhar depois tudo que a gente vai fazer aqui em relação ao No Ar. E para você que tem esse gostinho, né? Do ano que vem, 2026, você está presente aqui. Quem sabe não é você que está no palco também. E podendo estar, vamos dizer assim, abrilhantando ainda mais esse evento sensacional. Que Deus te abençoe muito. Amém. Muita sabedoria, saúde sempre para você, para sua família, para seus projetos. Mandar um beijão para Rafa. Obrigado por tudo, Rafinha. Família Filmix, valeu mais uma vez por estarem aqui. Obrigado, Filmix. Tamo junto sempre, viu? Obrigado, Deus abençoe. Amém. Bora pro evento, gente. Um abraço. Tchau, tchau.